Olá, estamos iniciando mais uma Traca Podcast. No episódio de hoje, o tema é o medo de falar em público. Quantas oportunidades uma pessoa não perde por não saber se comunicar? Hoje eu vou falar com 2 especialistas no assunto. Mas antes, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro Firmino, que está aqui no comando da Central Técnica. Lembrando que estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes. Está precisando produzir o seu vídeo? Entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Guilherme e Alisson. Alisson e Guilherme, obrigado aí por aceitar meu convite. Que honra estar aqui, meu amigo. Poder se comunicar com você, poder estar aqui sentado nessa mesa e falar desse assunto que move a nossa vida e tenho certeza que a sua também. Aliás, isso é uma grande demonstração disso. Pra gente é uma honra. Se comunicar é importante, né? E vocês são especialistas no assunto. Vamos falar tudo sobre isso aqui, hein, galera? E aí, Alisson, tudo bem? Tudo ótimo, conversar bastante sobre isso. Falar sobre comunicação, trabalhando comunicação aqui de uma maneira diferente, de podcast. E cumprindo com o nosso propósito, que a gente sempre fala, né? Que é fazer com que as pessoas se comuniquem melhor. E aí, atingindo a sua audiência, a gente vai conseguir, com certeza, poder ajudar essas pessoas. Puta, maravilha. Pessoal, vem coisa boa por aí, hein? Muito boa. Posso apresentar vocês? Com certeza. Então vamos lá. Empresários, os meninos são empresários, cofundadores da Aptitude, escola mais inovadora de comunicação do país, nascida aqui em São José do Rio Preto. São palestrantes, pesquisadores e mentores de estratégias de impacto em comunicação. Ajudam líderes de equipe, empresários, profissionais de recursos humanos, marketing e vendas e palestrantes de todo o Brasil que querem se apresentar de forma persuasiva em negociações, de forma admirável em momentos de network e de forma impactante em público. Quer mais? Quer mais? Precisa mais ainda, meninas? Mas olha, antes da gente começar o bate-papo, eu queria falar que eu brinco sempre com meus convidados aqui que o maior medo das pessoas é falar em público. E o segundo é de morrer. Isso é verdade? As pessoas têm tanto medo assim de falar em público? Aliás, algumas pessoas sentem isso na prática, né? Vai lá, fala alguma coisa. Não, peraí. Já sente os sintomas de que tá morrendo, né? O que tá acontecendo? Cara, mas é impressionante, né? Como que a gente tem medo de falar para outra pessoa, de se comunicar em si, né? E como vocês têm ajudado as pessoas a resolver esse problema? Antes de responder essa pergunta, eu queria que vocês contassem quem são vocês. Qual a história do Alisson? Qual a história do Guilherme? Quem começa? Você, Alisson? Pode ser, eu começo. Então conta pra gente a sua história, depois a gente entra nas perguntas aqui. Não, perfeito. Até porque a minha história se confunde com a história da Aptitude, então falando ela, as pessoas vão até entender melhor como funciona isso, da onde surgiu tudo isso. E um ponto legal até que é uma curiosidade, né? As pessoas pensam, a pessoa trabalha com comunicação, trabalha com oratória, então a pessoa é um jornalista, um publicitário, né? Ou um ator, um palestrante, e nada a ver. Eu sou formado em engenharia de produção. Olha só. E nunca tive essa visão de trabalhar com comunicação, trabalhar ajudando pessoas com isso. Eu só sabia que eu gostava muito de fazer curso. Desde a adolescência, minha mãe me colocava lá fazer os cursos. E fui pegando o gosto de fazer essas coisas, né? Curso de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa. Inglês, curso de matemática, cursos extracurriculares ali, né? Tem a escola, mas esses outros cursos. E aí, um desses cursos que eu fiz foi eletricista de manutenção no Senai. Poxa. E esse convívio que eu tive ali na época do ensino médio fez com que eu tivesse a vontade de, cara, eu tô tendo contato com um monte de engenheiro aqui, eu acho que esse negócio de engenharia é legal, né? E aí comecei a entender o que é engenharia, porque existem milhões de engenharias, né? Sim. O pessoal, geralmente, lá eram engenheiros elétricos, mas eu falei assim, cara, isso é muito difícil, isso é muito exatas, isso é uma coisa que não me chamava atenção. E aí o que eu fiz? Não, vou procurar algo que tem mais a minha cara. E como eu, desde aquela época, já tinha uma visão de empreender, né? Ninguém da minha família empreendia, mas não sei por que eu queria ter meu negócio próprio. Até por vivências trabalhando para outras pessoas assim, eu sentia que eu podia fazer muito mais, utilizar o meu potencial com uma coisa minha, né? E disso surgiu a engenharia de produção, que
tem muito de processos e toda empresa tem processos, não só empresas de engenharia, né? Comecei a fazer a faculdade em 2010 para 2014, fazendo a faculdade. Nesse meio tempo, queria muito empreender, mas eu não sabia com o que eu ia empreender. Fazendo essa faculdade, eu sabia que não seria com engenharia. Não me brilhava os olhos. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o quê? Tá acabando a faculdade, eu quero empreender, mas estou aqui trabalhando na engenharia, então não tem muito para onde fugir. Eu posso melhorar a empresa que eu trabalho. Sim. Já trabalhava numa empresa aqui em Rio Preto, eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar numa multinacional. E aí, acabou a faculdade, eu comecei a buscar empresas, como eu entro numa multinacional. E aí, foi onde eu me deparei com um processo seletivo para programas de trainee. Não sei se você conhece, mas programas de trainee são programas em que as empresas grandes pegam recém-formados para formar essas pessoas para serem líderes da empresa. Porque é muito mais barato fazer isso do que contratar líderes prontos do mercado, né? Muito mais barato. Só que tem um porém. É extremamente concorrido, porque você imagina você querendo trabalhar numa Nestlé da vida. Tem milhões de outras pessoas também querendo. E eram empresas grandes, né? Comecei a fazer processos seletivos, comecei a ir mal em várias delas, né? Porque isso é um padrão, assim, é igual vendas. Você precisa falar com 10 pessoas para conseguir a mesma coisa. Só que um processo seletivo específico, eu comecei a passar das etapas. Passei da etapa online, aí já comecei a ficar empolgado porque teve as etapas presenciais. Cheguei numa etapa presencial, 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 3 iam passar para a última etapa. E dessas 3, nessa última etapa, uma ia conseguir a vaga. Só que assim, eram várias vagas. Então não era só 8 pessoas, né? Eram 8 pessoas numa mesa, só que tinham várias mesas assim. E naquele momento, eu e mais 7 pessoas, eu percebi que ali eu era o pior currículo que tinha. Então eu era o único que tinha feito faculdade particular, por mais que eu tenha feito através de bolsa, consegui bolsa de estudos, né? Tive esse privilégio. E eu era o único também que não tinha feito intercâmbio. E eu olhava para o lado, o cara falava 3 línguas, tinha feito intercâmbio na Alemanha, o outro 4 línguas, o outro 2 línguas. Todo mundo feito intercâmbio. Obviamente, eu consegui passar no processo seletivo na etapa de inglês. Então, ok, passei na etapa, tá tudo bem. Mas foi um choque, né, inicial. Só que eu sabia que ia ter muita gente boa ali. Então, o que eu pensei antes de ir nesse processo? Assim, cara, tem muita gente boa. E eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que já fez intercâmbio. Um monte de gente de Unesp, Unicamp, UFSCar. Como eu vou me diferenciar dessa galera? E aí eu comecei a trabalhar uma coisa que depois eu fui ver que isso era autoconhecimento, né? Então eu peguei um caderno em branco e no topo do caderno eu colocava perguntas. Eu busquei no Google perguntas de RH, perguntas de entrevista de emprego. E aí cada pergunta que eu achava eu colocava nessas páginas desse caderno. E aí depois eu, tranquilamente na minha casa, o que eu fazia? Eu tentava responder essas perguntas. Tá, então se um recrutador me fizer essa pergunta, como eu vou responder? Putz, não sei. Só que eu tinha tempo, né? Sim. Tá, e aí, o que eu vou fazer? E aí eu tentava colocar no mínimo umas 3 respostas para aquela pergunta. E aí comecei a fazer isso com várias. Ou seja, eu tava expert em mim mesmo para chegar lá nesse momento. E funcionou. Porque dessas 8 pessoas, eu consegui ser um desses 3 que passou para a última etapa. E ali foi já um primeiro aprendizado. Foi assim, cara, eu era o pior currículo, mas eu consegui passar. Então isso já mostra algo, já nos ensina algo sobre comunicação, mas sobre a vida. Sim. Um currículo não te garante nada. Ele te prepara para muita coisa, mas não te garante nada. Depois, passei para essa última. E aí foi um outro dia, né? Isso volta para casa, você vai voltar no dia X para fazer essa última etapa. Só que essa última etapa foi diferente. 3 pessoas, só que era numa sala gigantesca, com várias outras pessoas até de fora do Brasil, pessoas do Peru, né? Porque essa empresa tinha uma unidade no Peru. E basicamente como funcionava? Eram os diretores da multinacional. Cada mesa tinha um diretor. E o pessoal de RH tinha um baralho. E aí eles pegavam esse baralho e faziam assim, né? Para que as pessoas, para que o diretor pudesse escolher uma carta.
Só que não era um baralho comum, era um baralho com perguntas sobre política, sobre sustentabilidade, sobre a empresa e sobre economia. Esses eram os temas. Então tinha um tema e a pergunta. Ele pegava uma carta, falava o tema, falava a pergunta e algum dos candidatos tinha que levantar a mão para responder. Ah, mas se ninguém levantasse, o diretor ia apontar para alguém. E aí como que você tinha que responder? Você tinha que se levantar, ir na frente desse salão com um monte de gente, pegar o microfone e responder a pergunta em 2 minutos. Então, assim, primeiro, você está trabalhando ali o falar em público, muito forte, para muita gente. E não só para muita gente, para todos os diretores dessa multinacional. Então, tem essa pressão em cima. E o teste de você ter um pensamento muito rápido, né? Porque não tem como você se preparar para todas as perguntas do universo, né? Então, você tem que saber ali de atualidades, o que está acontecendo, um pouco de tudo. E você tinha que responder. Nesse momento, foi um momento em que eu peguei uma pergunta lá. Eu não me senti bem com a forma como que eu respondi. Não pelo conteúdo, mas pela forma como eu respondi. Eu não gostei do meu desempenho. Eu senti que eu estava transparecendo o meu nervosismo, sabe? E, obviamente, se eu estava sentindo assim, quanto mais os recrutadores, né? Então, baseado em tudo isso que aconteceu, chegou no final, não passei. Isso foi uma frustração muito grande para mim. Por quê? Porque eu falei rápido aqui, né? Mas eu já estava tão mergulhado nessa empresa, eu queria tanto trabalhar lá, que pior do que você não passar é você chegar na última etapa, bater na trave, mas não entrar. Poxa. Você não conseguir. Só que isso me fez tomar uma atitude. Eu falei assim, cara, eu vou passar na próxima etapa no ano que vem. Porque é uma vez por ano, né? Então eu preciso me preparar. Eu vou me preparar no quê? No que eu fui ruim, na oratória. E aí eu comecei a fazer vários cursos de oratória. E aí, fazendo vários cursos, eu comecei a me lembrar de uma mentalidade que eu tinha quando eu estava na faculdade. Que era o quê? Eu estava na faculdade, eu tinha uma visão muito gigante do que seria a faculdade, porque eu tinha feito o Senai. O Senai tem um sistema de ensino incrível, muito prático. Só que aí eu fui na faculdade e falei assim, cara, se o Senai foi desse jeito, a faculdade vai ser astronômica, né? E não foi nem 10% do que era o Senai. Não tinha aplicabilidade, era extremamente técnico. E aí eu comecei a entender que muitas coisas na própria escola, ensino fundamental, ensino médio, não prepara a gente para a vida, né? E aí o que eu comecei a perceber? Nesses cursos que eu estava fazendo, que eram cursos livres, cursos... Não existiam escolas de oratória, escolas de comunicação. Existiam pessoas que davam cursos de oratória de final de semana e tal. E aí eu comecei a fazer esses cursos e comecei a perceber que, apesar dessas pessoas não se conhecerem, eles tinham algo em comum. Que era mais ou menos uma padronização do que era esse curso. Então, eu comecei a perceber que existia um padrão de cursos de oratória que ninguém estava percebendo. E esse padrão era ruim, por quê? Porque muitas coisas que essas pessoas ensinavam não estavam realmente me desenvolvendo. Muito pelo contrário. Estava fazendo eu pensar em, às vezes, até desistir. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma determinada situação lá que eu tinha que, sei lá, pular na frente ou falar com muita energia, que não é muito do meu perfil. Eu sou um perfil mais analítico. Fazer essas coisas mais mirabolantes, assim, né? E aí eu olhava para aquilo e falei assim, cara, se comunicar bem é isso daí, então não sei se isso é muito para mim não, sabe? Só que aí eu comecei a perceber que várias outras pessoas também sentiam isso. E quem se dava bem nesses cursos? Era uma pessoa mais expressiva. Era uma pessoa que já era mais enérgica por si só, né? Então privilegiavam um estilo de pessoa específica e os outros restos, né? Tipo, fica como um resto. E daí que voltou aquela minha vontade, eu falei assim, cara, lembra na época da faculdade, quando eu tinha muita vontade de empreender, mas eu não sabia o que fazer? Agora sim eu encontrei um problema que eu estou disposto a investir tempo, investir dinheiro para resolver. Me brilhou os olhos aquilo, porque eu tinha passado por esse problema. Eu tinha perdido a oportunidade. E eu olhava ao meu redor e eu via várias pessoas passando por isso. Várias pessoas diferentes, às vezes pessoas iguais a mim, pessoas diferentes, e que estavam perdendo a oportunidade e não sabia a quem recorrer.
Porque não tinha esses cursos, não tinha escolas capacitadas para fazer isso. Geralmente é um palestrante ou um ator que tinha suas atividades, mas para tirar uma renda extra fazia uns cursinhos de final de semana, certo? Então, baseado nisso, eu falei assim, vamos profissionalizar esse negócio então, só que respeitando o jeito de ser de cada pessoa, respeitando a individualidade de cada pessoa. E nisso eu mergulhei em pesquisas, né? Porque uma coisa é você querer resolver esse problema, outra coisa é você ser um engenheiro de produção querendo resolver problema de comunicação. Até aí, para isso ser resolvido, vai um longo tempo aí de pesquisa. E aí eu pesquisei 2 áreas, a área de educação e a área de comunicação. Comunicação mais óbvio, né? Sim. Mas educação por quê? Porque é onde eu via que esses cursos estavam pecando. Tinha muito conteúdo bom de comunicação nesses cursos. Não era que o curso era horrível, era muito bom. Mas a forma como eu aprendia, a forma como eu tentava utilizar aquilo dentro da sala de aula, não estava gerando o resultado. E o que é isso? Era a falta de ter um cuidado no quesito aprendizagem. Como que um adulto que já passou por um monte de perrengue vai aprender uma nova habilidade que é a comunicação? Que às vezes ele tem muitos vícios ali nele, né? No dia a dia dele. Então, disso surgiu esse mergulho nessas áreas. Inicialmente estava com alguns sócios, alguns amigos, e não brilhou os olhos deles como brilhou o meu olho. E nisso eu estava lá, sozinho, trabalhando nisso, e eu falei assim, cara, eu não consigo fazer isso sozinho, porque da mesma forma como eu respeito a individualidade dos alunos, eu preciso entender que eu tenho um perfil e que eu preciso de algum outro perfil que seja complementar ao meu. Né? E eu acho que disso já surge mais ou menos o como eu conheci o Guilherme. Né? Eu acho que pode até começar a história aí de como ele começou esse processo de comunicação, que vai desembocar exatamente nesse momento em que eu estava procurando aí essa pessoa para seguir comigo essa missão tão grande, ajudar as pessoas a não perder mais oportunidades por falta de uma boa comunicação. Foi uma dor que você teve, né? Então você sentiu na pele, buscou conhecimento, não encontrou o que queria, e aí nasceu a aptitude. Exatamente. Muito bom. Mas antes de a gente falar dela, conta a sua história agora. Vamos ver essa junção dessa história. Como que foi que vocês se conheceram e tudo mais? Conta pra gente aí, Guilherme. É incrível poder ouvir essa história, mais uma vez, que nós como sócios, a gente ouve a história um dos outros muitas vezes, né? E poder ouvir o Alisson aqui traz alguns insights de uma pessoa mesmo, que não necessariamente está procurando desenvolver a comunicação, mas tenho certeza que muitos empreendedores, pessoas estão ouvindo a gente nesse momento e estão querendo aprender também com o que a gente está falando aqui. Sim, e olha a importância do Alisson em reconhecer realmente o quanto é valioso pedir ajuda, né? O quanto é valioso pedir ajuda. E reconhecer que não dá conta sozinho, muitas vezes por uma limitação de perfil, às vezes por uma limitação de conhecimento. E o quanto que chamar alguma pessoa e empoderar essa pessoa também de uma missão junto, o quanto que isso é valioso para o desenvolvimento dele, do negócio dele, da missão dele. Sim. E quando você tem problemas com várias coisas, inclusive uma delas pode ser a comunicação, olha a importância de pedir ajuda para isso que seja melhorado. E não colocar na gente um peso nas costas, a gente tem que resolver isso sozinho. Né? Ou empreender, eu preciso resolver um problema no mundo, esse é meu propósito, vou tentar sozinho. Talvez você não consiga a potência que você teria se você estivesse junto. Exato. E ouvindo ele, então, me inspira a falar isso, porque a minha história também é uma história de pedido de ajuda. Né? Eu comecei bem cedo assim, no mundo da comunicação, mesmo não enxergando como comunicação. No caso, eu comecei na música. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a estudar música, por influência principalmente da minha mãe, dos meus pais, que me colocaram à disposição para estudar algo que poderia, de fato, transformar a minha vida. Que eles tinham, talvez, uma sementinha desplantada na mente deles, e hoje eu agradeço eles porque essa sementinha floresceu. E que na minha cabeça era chato. Quando eu comecei a aprender música, eu achei, nossa, que chatice isso aqui, pelo amor de Deus. O começo é triste, né? Nossa! Esse meu irmão que vocês conheceram aqui, ele ia tocar violino, ele chegou em casa e falou assim, cara, aprendi a tocar violino. Não, cara, toca aí pra gente. Ficava, eu falei, cara, maravilhoso. Amanhã você toca outra, não toca a segunda música não, deixa amanhã. Treina um pouquinho mais, aí toca pra gente. Cara, o começo da música é difícil, né? É difícil e, ao mesmo tempo, eu sempre vi uma beleza na música também. Então, acho que também tem um lado nosso de querer dar 3 passos, sendo que você tem que dar meio passo primeiro, né?
Aliás, o quanto que a gente faz isso hoje, né? Eu era uma criança de 6 anos e hoje, ali como adulto, e vários de vocês aqui, eu duvido que alguém aqui não queira dar passos maiores que a perna, né? Sim. Então, o quanto também isso ensina a gente a importância de construir, de entender o tempo. Exato. E essa foi uma grande lição para mim, crescendo na música, é entender o tempo das coisas. E aí, como qualquer criança, adolescente, eu aprendi, pude navegar na música até profissionalmente. E eu tive um episódio muito bacana assim na minha vida. Aliás, vários episódios onde eu me vi empreendendo, sem saber que eu estava empreendendo. Fiz muita coisa desde criança. Acho que eu sempre fui aquele jovem fuçado que inventava alguma coisa para vender, sabe? E aí na música, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, eu cheguei como alguns jovens ter banda. Então juntava amigos que tocavam também. Vamos ter uma banda, vamos conversar, vamos criar alguma coisa juntos. E deu tudo errado, né? Você acha, mano? Um moleque de 13, 14 anos fazer banda. E a parte que deu certo foi que quando a banda desmanchou e deu tudo errado, eu e um outro amigo, a gente quis ficar firme, até porque a gente estudava música desde sempre e era um sonho pra gente aquilo. E aí aconteceu algo que eu nunca esperaria que aconteceria, que são pessoas mais velhas acreditarem na gente. Então entraram na banda pessoas 10, 12 anos mais velhas que a gente. E a gente assim, né? Meu Deus, será que eles vão gostar da gente? Será que realmente esse negócio vai pegar, né? E pegou. A gente profissionalizou a banda. Na época a gente tinha 15 anos de idade. Então pra mim foi muito novo. Aliás, eu me lembro de tocar em barzinhos de Rio Preto. E tocar mesmo, assim, no nível que não era iniciante. Porque a gente estudou desde sempre, né? Uhum. E trazer profissionais pra banda foi diferencial. Então a gente tocava e eu tinha que ter permissão dos meus pais pra poder entrar no barzinho, pra poder tocar no barzinho, entendeu? Sabe que nem consumia bebida alcoólica, e é claro que teria que ter essas permissões. Então eu me lembro desses desafios assim na minha vida pra poder seguir um sonho. E que instrumento que você tocava? Porque eu tô curioso. Eu comecei com teclado. Bases do piano, né? Então assim, é um instrumento lindo, sim, maravilhoso, eu já reconheço a beleza dele, mas no começo não é fácil não, porque a gente precisa ter teoricamente muito conhecimento para dominá-lo, né? Sim. E usar a capacidade máxima dele. Aliás, a gente acha que é fácil, né? Se aventurar na música, mas existe muito esforço. Sim. E é claro que com banda a gente aprende a fazer de tudo, né? Então, banda assim, é multifuncional, né? A gente acaba sendo multifuncional. E então nesses episódios da banda eu pude ver a banda como um empreendedorismo. Eu acredito que eu chego nesse ponto, onde a gente de fato profissionalizou algo poderia dar certo ali, e eu, 15 anos, imaturo, inexperiente, talvez profissionalmente falando, e me vi de frente com um desafio, que é, as pessoas estão pagando por isso. Sim. Pela gente. O que é isso que eu estou vendendo, né? E aí, num certo momento, a gente, naquela época, a gente estava com um início bem forte, assim, do YouTube, muitas bandas iam para lá também, sabe, gravar cover e tudo mais, e a gente decidiu gravar um álbum. E vamos gravar um álbum, vamos gravar músicas que a gente tem aqui, vamos gravar música. Investi, assim, todo o dinheiro que eu tinha. Eu nunca fui uma criança que tinha, por exemplo, videogame, assim, não tive essa oportunidade, mas quando eu pude gravar um álbum, eu falei, deixa eu vender o que eu tenho aqui pra pagar a minha parte. A gente rateou entre nós, gravamos o álbum. E aí eu vi uma primeira estratégia bem bacana, nossa, assim, que eu me vi empreendedor pela primeira vez, foi que a gente colocaria as músicas do álbum gravado no YouTube. E o que leva a um pensamento normal, alguém colocar uma música no YouTube, é colocar o título da música, né? Então você coloca o nome da música e a banda. Comum, né? Que a gente vê de outras pessoas por aí. E artistas e tudo mais. Já a gente não. Eu acho que naquela época a gente viveu o início do clickbait, sabe? Do copyright, assim, de chamar a atenção pelo texto, pelo título, pelo desenvolvimento da escrita, né? E a gente colocou assim, a música mais bonita do mundo. Ou a música mais triste do mundo. Caramba. Essa música emocionou muitas pessoas. Sabe umas coisas assim? E colocava a foto de um cachorrinho, assim, sabe? Então a gente criou o clickbait. E gato vende chama, não tem jeito. Você acha, cara? Cachorrinho com um lacinho na boca, assim, bonitinho, sabe? E aí, cara, a gente colocou, é claro, bem pensado, a gente colocou na descrição lá, a música mais bonita do mundo. Essa foi a frase que a musa inspiradora da música disse ao recebê-la. Toda uma poesia por trás, né? E isso era empreendedorismo, cara. Isso era vender um peixe que a gente... Você acha que a gente ia ser visto assim, num lugar tão grande quanto o YouTube? Que a gente tinha que se virar para ser visto, se virar para conseguir fazer alguma coisa. E a gente colocou esses títulos, e eis que hoje, aliás, hoje mesmo, falei sobre isso hoje, inclusive, a música tem 9 milhões de visualizações. Caramba. Então a gente conseguiu crescer um canal de 0 para, em meses, ter 30, 50 mil inscritos.
E é claro que isso era naquela época, onde isso nem era assim famoso ou fácil de jogar. Nem tinha Instagram. Como que a gente jogava YouTube no Instagram para pessoas clicarem, entendeu? Então, essa foi um episódio muito bacana que eu pude me ver empreendendo sem saber que eu estava. E aí eu fui colecionando essas atitudes na minha vida. E foi um ponto muito interessante da minha jornada, foi quando uma pessoa virou para mim na banda e falou assim, isso é o que você quer pra tua vida? E mesmo sonhando com arte, com música, me aventurei por muito tempo em teatro musical, pude me aventurar com atuação, com música cantada, com uma experiência de palco ao vivo, né, não só tocando o instrumento. Mas quando alguém me fez essa pergunta, e claramente uma pessoa muito mais velha que eu, né, eu sempre fui muito aberto para aprender, isso é uma coisa que eu valorizo muito em mim e sigo até hoje. E ele me traz essa pergunta, mas o que você quer ser? O que você quer fazer? É isso que você quer? E mesmo sonhando, eu não queria. Não era isso que eu queria. Eu queria fazer algo grande, entende? Sim. Na maior humildade de todas, assim, poder fazer uma diferença grande na vida de alguém. Poder ajudar alguém de uma forma grande para que essa pessoa tivesse mais oportunidades, certo? Que mesmo não tendo todas, eu tive, entendeu? E eu me via assim, eu me via sendo útil ou importante em algum lugar. E como o Alisson também, mesmo sem saber a jornada dele, eu também queria trabalhar talvez numa grande empresa. Ou no lugar onde eu pudesse, de fato, fazer alguma grande diferença. Então, projetando esse meu futuro com 15 anos de idade, né, eu me vi tendo uma importância e tendo que ter alguma coisa que comprovasse o meu conhecimento. E aí, quando a gente pensa no currículo. Então, se eu quero ter um bom trabalho lá no futuro, eu tenho que ter um bom currículo, tenho que fazer uma boa faculdade. Mas eu também agradeço às pessoas que me disseram lá naquela época que currículo não garantia muita coisa também não. Aliás, garante. Claro que tem profissões que garantem muito. E a gente não está falando aqui sobre a invalidez de um currículo. Mas é falar sobre o quanto a mais você pode fazer para enriquecer a tua história e o teu currículo, não num papel, sim, mas a tua história, no que você fala sobre você. Porque o que está no papel nem sempre o que é. Porque Perfeito. Na hora que você chega no tete-a-tete, que nem aconteceu com o Alisson, de te dar um microfone e você tem que subir num palco, ali o menino tem que virar homem. Então você pode falar o que você quiser no papel. Mas na hora do vamos ver, é que a coisa pega. Exatamente. E aí o vamos ver foi que eu falei, então tem que saber algo a mais. E aí eu me vi, né, na arte, me vi na música, no teatro, e falei, cara, esse algo a mais tem a ver com comunicação. Porque por incrível que pareça na contramão, né, muitas vezes, por mais que me veja assim e ver a minha história com arte, com certeza muitas pessoas inclusive me questionavam, né, mas que problemas tem com comunicação? Acho que você fez isso a vida inteira. Você está falando que você também fez teatro, então? Você, Fiz, além da música, você também... estudei teatro e estudei música. Isso aconteceu ali em torno dos meus 15, 16 anos. Muita coisa aconteceu nessa minha idade. E eu tinha problemas com comunicação. Então, por mais que que parecia visível, né, Gui, mas como que você vai ter problema com comunicação se você estuda arte, né, que é se expor o tempo todo? E eu tinha. E muitas vezes eu coloco aqui o viés da gente entender que a comunicação ela não é só ser desinibido ou não ser tímido, mas ser estratégico nas colocações que você faz. Então, eu poderia ser uma pessoa não tão tímida, mas eu era uma pessoa muito quieta, eu era uma pessoa muito passiva, entende? Sim. Quando criança, quando adolescente, quando jovem. E isso me trouxe muitos momentos onde eu perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade por não conseguir me expressar na hora certa, não conseguir me colocar num assunto, não conseguir levantar a voz para dizer minha opinião, entendeu? Sim. E isso me trouxe problemas. Então, quando eu decidi falar, essa é a minha habilidade que vai me diferenciar no currículo, vai ser a comunicação, foi inclusive por mim também. Na época, eu nem ia imaginar isso, mas com certeza hoje eu vejo que isso foi por mim. Então, a minha decisão, né, por mais que eu tinha banda, teatro, estava me aventurando nisso, eu falei, se o que eu quero no meu futuro é poder fazer uma diferença na vida de alguém, eu entendo que eu preciso me diferenciar por alguma habilidade. E a habilidade que eu escolhi foi comunicação. Só que eu não tinha dinheiro, mais uma vez, para investir em curso. Então, eu não poderia comprar um curso com 16 anos, onde eu poderia me certificar aprendendo algo. E aí foi que eu fiz um movimento muito interessante, assim, talvez desconhecido por muitos. Eu comecei a participar de campeonatos de palestra. Campeonatos de palestra. Exato. Então, rapaz, mas a gente não consegue nem subir no palco. O cara vai fazer campeonato de palestra. Me conta isso, cara. Me conta que tô curioso. Maluco, né? Aliás, eu brinco que os moleques da minha época estavam jogando bola, fazendo campeonato de futebol, e eu tava na palestra, minha bola era o microfone. Cara, que louco. E aliás, eu tomei essa atitude porque era de graça, era um projeto social, era uma forma de eu meter minha cara,
por mais que doía muito, eu tinha que tomar uma atitude e era assim, era agora ou nunca, entendeu? Não tinha como eu falar assim, agora eu não quero mais participar, eu tô com muito medo e eu não quero participar disso aqui. Não tinha, eu já tava candidato para aquilo ali, era aí eu ia. Ou passava vergonha de verdade, ou metia a cara. E eu acredito que pela coragem de um adolescente, eu falei, vou meter a cara. Não, eu já tenho. Vou perder o quê? Exato. Aliás, minha primeira palestra foi para 700 pessoas. Então, assim, vou 700 meter a minha cara 700 vezes aqui, né, de primeira. Rapaz. E aí era legal, porque era uma plateia te assistindo, eram 4 jurados te avaliando em pilares diferentes da comunicação. Então, não era só o que você falava, mas era até o teu piscar de olhos, se estava na hora errada. Você tinha tempo para falar, você tinha um tema para falar, você tinha regra para falar, você era avaliado por, acho que era mais ou menos uns 25 tópicos, assim, sabe? Que eu tinha que atribuir a nota a mim. Então não era uma coisa fácil, né? E, cara, eu pude ali atestar um termo que hoje a gente fala muito da aprendizagem autodirigida, né? Que é me dirigir a um conhecimento que não é disponível, por exemplo, na escola. Aliás, a gente aprende a se comunicar na escola. A gente é colocado a fazer um seminário, tremer na base e pronto. E aguente as consequências. Olha lá ainda. Porque Aliás, a gente sai tão despreparado da escola, né? Em termos de finanças, em termos de preparação para falar com o público mesmo, né? E tudo, comunicação em si. Exatamente. É muito difícil sair da escola sem nada, né? A gente precisa de vocês. Mas vamos lá, continua. E, aliás, sobre isso, né? Depois a gente se pergunta, por que eu tenho medo disso? Por que eu sou uma pessoa tão acanhada para algo? A gente viveu anos sendo aparados, né? A gente tinha muito para crescer, mas tiravam nossos galhos, nossas flores. A gente tinha medo até de falar na lousa, né? Quando a pessoa chamava, vem aqui que você vai ler um texto. Poxa, era uma briga, ninguém queria ir nem ler o texto na lousa. Você imagina quando a gente sai para a vida real? Quando a gente sai da sala de aula? Cara, os nossos pais, avós, viveram uma época onde a gente apanhava por falar uma coisa errada. Exatamente. Tinha Entendeu? isso ainda também. Então a gente carrega uma cultura, a gente carrega um sistema educacional, a gente carrega, aliás, na veia, traumas do passado que vieram para nós. Mas isso é um assunto bacana pra gente falar mais tarde. E assim, quando eu me vi na oportunidade, que para uns não seria, né? Mas acredito que naquele momento eu fui ousado, assim, morrendo de medo, né? Mas não acha que eu tenho medo. E fui ousado para me desafiar, porque era um desafio comigo. Eu levei muitas vezes esses campeonatos, um campeonato comigo, onde eu me desafiava e era o Guilherme, ou o Guilherme cai no palco de medo, de segurança e vergonha, ou o Guilherme vence o Guilherme. Não era o Guilherme contra os 18, 20, 25 candidatos ali daquele concurso. E eu fiz isso, cara. Então, assim, eu pude aprender de uma forma empírica, de uma forma autodirigida, porque numa dessa eu queria ser melhor, né? Sim. Então, beleza, eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou comprar um livro para ler, porque isso eu poderia pagar, vou conversar com uma pessoa que faz isso, né? Meu amigo, o que você faz para se comunicar? O que você faz pra... Opa, deixa eu fazer isso também. Como? Me ensina, me fala como que é. Então, eu fui muito curioso, que são coisas... Você foi em busca das ferramentas, tudo que você tinha, você foi em busca do conhecimento. Isso é uma característica nata humana. A gente veio para aprender. E tem muita gente que morre de medo de ser curioso. E como que a gente é curioso para aprender? A gente tem que usar a nossa comunicação. Então, olha onde o medo de falar em público, por exemplo, nos apara também. Eu poderia aprender... Cara, a gente aprende muito mais com pessoas do que... Às vezes vale mais a pena ter uma conversa com você aqui de 1 hora do que ler um livro. Sim. Não tirando o mérito de ler um livro. Mas eu aprendo muito com você aqui. Mas se eu não tiver autoconfiança na minha comunicação, eu vou ficar quietinho. Exatamente. Então, eu vi essas características. E aí eu pude aprender por anos, de uma forma empírica, né? Colecionando erros e acertos sobre comunicação. Até chegou um momento que eu comecei a ser convidado para falar com outros jovens, aí eu já tinha 18 anos. Gui, fala com outros jovens sobre a sua experiência, para que eles possam também aprender sobre isso. Opa, falo, com certeza. E aí eu tinha que dar testemunho para esses jovens. Fui para algumas cidades e isso começou a me motivar a inspirar outras pessoas. E assim, lembra que isso para mim por fora tava, nossa, legal, vou inspirar, mas por dentro tava assim, meu, o que eu tenho para inspirar alguém, sabe? O que minha história tem? Só que isso me trouxe uma vontade de superar a expectativa do testemunho. Então as pessoas me esperavam eu chegar lá e falar sobre a minha experiência. Só que eu queria chegar lá, falar da minha experiência e dar uma dica. Então eu falei, vou dar uma dica para esses jovens, vou falar, pessoal, é assim que eu fiz, e aliás, se você quiser se dar bem também, faz isso aqui. E eu me vi dando dicas sobre como falar em público, falando em público. Que legal.
E aí, numa dessa, uma pessoa me viu, uma pessoa muito mais velha. Eu tinha recém feito 18 anos e um empresário chegou a mim e falou assim: quanto você cobra uma palestra tua na minha empresa? Eu falei: meu amigo, nem faço palestra na tua empresa. Concurso de palestra, mas na empresa ainda não sei. Falou aqui para 700, 900 pessoas, mas assim, para os seus 20 funcionários eu não tenho coragem de falar. Por quê? Porque eu não sou certificado para isso. E aí entra outra coisa. Não tirando a validez também de ser certificado, de estudar para falar sobre aquilo. Mas eu sabia que eu sabia, meu amigo. Eu sabia falar ali. Eu sabia dar uma dica. Só que eu me prejudiquei por achar que eu tinha que provar que sabia. Entende? E numa dessas eu perdi uma grande oportunidade da minha vida. Que era, por exemplo, ganhar um dinheiro, ué. Sim. Recém-feito 18 anos. E aí eu falei não. E depois passou e eu falei assim, cara, que cagada que eu fiz. Por que eu fui falar não? Por que eu fui negar isso? Perdi a oportunidade. Entende? Por não ter confiança na minha comunicação. E aí numa dessa eu entendi e falei, tá bom, isso é um alerta pra mim, um alerta que eu tenho que procurar ajuda. Ajuda pra pelo menos, já que eu não consegui fazer porque eu não tinha certificação pra isso, né? Pô, então deixa eu me certificar, vai. E eu comecei a fazer cursos, aprendi muito conteúdo, muita coisa linda é falada, mas na prática não é nada lindo, não dá nada certo. Entende? Então eu vi muitos cursos. Mas você não foi lá fazer a palestra por conta de um certificado ou você se boicotou? Eu me boicotei. Se boicotou, por achar que eu tinha que ter um certificado. Então era uma coisa sua. Não? Coisa minha. Acha que a pessoa estava ligando se eu tinha ou não um certificado? Ele me viu falando. Ele falou assim, Guilherme, eu quero que você faça isso aqui dentro. Senão nem teria te chamado, né? Exato. Gostou de você, gostou do conteúdo. Falou, meu, quero esse cara. Aliás, um cara mente aberta, que não estava vendo isso, entendeu? Aliás, enfim... Na hora eu falei, meu, eu tenho as portas abertas, mas calma, eu ensinar, imagina, amigo, eu nunca tinha imaginado que eu estaria aqui hoje, né? Beleza, então, o que eu falei, eu estava procurando por cursos, e nesses cursos, aulas, muito parecido com a história do Alisson, eu esperava lá encontrar as regras, as estratégias, a melhor forma, né? Os segredos da segredo, comunicação. né? Aquilo que vai te... O chipzinho que você vai colocar na cabeça e pronto. Agora você é um excelente comunicador. Com certeza, né? Aliás, isso a gente compra no mercado, né? Assim, tem um dispositivo que a gente enfia aqui, né? Opa, vem agora no 5G, vai vir. No 5G. Você imagina, né? E vi conteúdos, vi coisas lindas, mas que na prática não era nada lindo. Então, pedagogicamente falando, a minha experiência de ensino era péssima. Porque em cursos como esse, eu me sentia de novo no ensino médio. Eu me sentia de novo aparado. Eu me sentia de novo querendo me colocar numa caixa. Eu sentava num curso que tinha 100 pessoas. Acho que alguém ia perceber que eu estava lá. Eu olhava para uma pessoa incrível dando palestra ou ensinando algo, certo? E falava, meu, como essa pessoa é incrível. Mas eu não tinha que sair do curso falando que eu estava incrível. Eu gastava 5, 6 mil reais num curso. E aí, eis que eu vou lá ver, só a apostila custa 5 mil, material didático. Aí me pergunto, mas eu nem li a apostila que eu comprei. Então, por que esse engessamento? Entende? E, aliás, olha a minha história, assim, eu quis fazer curso e, cara, eu abandonei os meus sonhos. Eu vendi todos os instrumentos que eu tinha para poder pagar um curso de comunicação, para poder me sentir certificado para isso. E a péssima experiência de ensino lá, onde era transmitido conteúdo, se é que transmite conteúdo? Ou se troca aprendizado? Sim. Entendeu? Me reduzam um perfil? Ou será que todo mundo aqui é diferente, a gente tem formas de aprender diferentes, formas de comunicar diferente, e não ficar na mesma caixinha? E aí eu fiquei frustrado com a experiência de ensino lá, por mais que o conteúdo poderia ser bom. Essa frustração me trouxe a um mostrar isso para o mundo, e aí eu vejo uma outra lição que eu tive. E aliás, a gente discute muito sobre isso. Quando você comunica em voz alta as coisas que você acredita, claro que com todo o respeito do mundo com as outras pessoas, parece que o mundo te ouve. O universo te traz uma resposta, né? E aí, por sentir isso e comunicar isso, essa frustração, me surgiu esse cara. Aliás, foi engraçado nessa história porque surgiu uma mensagem um domingo de manhã no meu WhatsApp, falou assim, oi, você é o Guilherme? A gente pode marcar um café para falar sobre comunicação? Eu falei, meu Deus do céu. Mas como que você descobriu o Guilherme? Você viu na mídia social ou você já se conhecia? Não, foi uma história legal, porque assim, ele fez esses concursos de oratória, de palestra, porque ele estava dentro de um grupo que fazia projetos sociais. E
Esse grupo é separado por idades, né? E os jovens, eles estão ali para quê? Para exercitar a liderança enquanto eles não podem exercitar profissionalmente falando, né? Então, assim, eles não estão em cargo de liderança, às vezes nem trabalham ainda. Então, como a gente consegue exercitar a liderança sem necessariamente estar num cargo de liderança? Fazendo projetos sociais, porque aí eu vou ter que liderar uma captação de arrecadação de leite para uma determinada instituição. Para outra não é leite, é fralda. Para outra é dinheiro para construir uma escola e tudo mais. Eu estava nesse grupo, não era o mesmo grupo que o dele, só que eu também fiz esses concursos de oratória. Na verdade, fiz um e não passei, não ganhei, mas ganhei muito conhecimento lá. E eu fiquei sabendo de uma pessoa que tinha ganhado esse concurso, né? E era o Guilherme. E era o momento que eu estava procurando pessoas complementares. Então eu falei assim, ó, eu sou um tipo de pessoa analítica, eu sou a pessoa do processo. Eu sei muito bem criar aqui, didaticamente falando, uma coisa que vai ser incrível para as pessoas. Só que eu não vou ter necessariamente toda essa autoridade para falar de comunicação, sendo que eu vou estar ensinando comunicação. Então, como que eu faço isso? Eu preciso de um perfil complementar. Nada mais justo trazer uma pessoa que ganhou um concurso de oratória. Rapaz. Então, consegui rapidamente o contato dele, né? Porque a gente foi conversando através de networking e tal. Você conhece aquele cara que ganhou aqui e tal? Mostrava assim no Instagram. E aí, conversei com algumas pessoas para conseguir o contato, consegui o contato dele e mandei a mensagem. E aí ele prontamente aceitou esse convite. E ali, num café, eu fui contando a minha história e contei também os meus anseios, meus sonhos, né? Eu me considero uma pessoa muito sonhadora, assim, até hoje. Tipo, eu tenho a idealização de algo que pode ser muito maior do que eu. E falando isso, acredito que brilhou os olhos dele também. E aí ele falou assim, cara, super topo, vamos junto. Cada um dentro das suas potencialidades, é aí que eu falo, né? O que a gente mais ajuda a pessoa no quesito comunicação não é ensinar a melhor técnica para ela. É fazer ela enxergar o melhor dela dentro da comunicação. Porque comunicação é uma coisa extremamente abrangente. Sim. Ah, você é uma boa comunicadora? Não sei. Em que sentido? Para estruturar muito bem o pensamento e falar, eu sou bom. Agora, para falar em público, talvez não. Talvez as pessoas não pensam assim. As pessoas só falam assim, nossa, eu sou péssimo. Só que você vê ela conversando com vários amigos lá, ela tá destroçando, tá falando super bem, né? Por quê? Porque pros amigos ela fala super bem e na frente de um público ela não fala bem, né? Então, foi nessa oportunidade que eu conheci ele e foi muito, assim, do universo de Deus, sei lá, que a gente não pensou muito. Eu chamei ele, nunca tinha visto ele, falou assim, vamos nesse projeto? Vamos, pronto, acabou, é isso. Só deixa eu falar, vai. Deixa eu falar com você. Ele tá se coçando aqui, velho. Deixa eu falar. Olha, assim, eu falo que é muito comum que a gente... Sabe aqueles casamentos indianos, assim, que a gente conhece a pessoa, a gente casa, depois a gente vai lá e vira... e se apaixona? Primeiro caso, né? Depois cara, a gente é igualzinho, meu irmão. A gente sentou numa cadeira e falou assim, vamos ser sócio? Vamos. E a gente virou amigo depois, entendeu? Nem sabia o que era ser sócio, ter empresa. Eu tinha 18 anos, aventura. Né? Então, pra mim, era assim, eu falei, Alisson, certeza que você quer confiar no moleque, assim? Cara, acabei de entrar na faculdade, você quer mesmo fazer isso comigo? E foi lindo, assim, eu tive momentos onde eu aprendia muito com o Alisson, onde eu aprendi muito fazendo. E isso que é importante. A gente tem diversas formas de aprender, a gente ama falar sobre educação e aprendizado, mas aprender fazendo foi o que me ensinou desde os meus 15 anos, né? Se não, o que é o campeonato de oratória, se não é isso? Aprender fazendo. Colocando a pele em jogo ali em risco, né? E pausando aqui a história minha, até que eu já contei minha história, né? Mas antes de entrar na história da aptitude, e aliás fica muito bacana aqui para as pessoas que estão assistindo, eu sempre trago umas lições de comunicação nesse processo. Aliás, a gente já tem falado de várias lições aqui, né? Pedir ajuda é uma delas e tem a ver com comunicação. E eu trago aqui a lição muito importante de mudar os conceitos. Às vezes, só de você entender os conceitos, você já muda a tua mentalidade em relação àquilo. No entanto, que muitas pessoas chegam para mim, e como o Alisson disse agora, trazendo um exemplo, as pessoas chegam e falam assim,
Ah, Gui, mas eu não sou comunicativo. Ah, quem aqui é comunicativo? Você vê de uma sala de 3 pessoas, assim, levanta a mão até com medo, vergonha, assim, né? Medinho, assim. E a vergonha de ser arrogante, né? Porque Sim. parece que a gente tá sendo metido, né? Ah, eu sou comunicativa. Pô. Então, primeiro que as pessoas já não se consideram comunicativas. Aí eu faço uma pergunta. Eu falo assim, você teve alguma idade sua, você que não é comunicativo, que não se acha, você teve alguma idade que você era desse tamanhozinho aqui, ó, e você chorava? Aí a pessoa fala, quando eu era bebê? Eu falo, exatamente. Aí a pessoa fala, é óbvio, né? Eu falo, então, quando você chorava, você estava se comunicando? A pessoa falava, tava. Aí eu pergunto, o que um choro de bebê comunica? Aí fala, que ele tá com fome, que ele tá com sono, que ele tá com dor de barriga. Eu falo, aí, meu amigo, você nasceu se comunicando. Você não viveu a tua vida inteira tendo que se mexer, piscar, fazer expressões com o seu rosto, andar, mexer os teus braços, falar com a tua família. Como que você não é comunicativo? Comunicação nasce com você. Agora, talvez o que você não saiba é o teu perfil comunicativo. Entende? Porque aí você vai ter perfis de pessoas mais analíticas, como a gente pode até ver aqui, que a gente se declara, isso é legal, porque a gente se complementa até nisso, e pessoas mais expressivas. Sim. Pode ver que eu, pra falar aqui na cadeira, eu tô pulando da cadeira, né? E uma vez que a gente entende esses perfis, a gente entende onde se colocar nesses perfis. A gente entende como melhorar esses perfis. Então é muito comum você ouvir pessoas que são mais analíticas falando assim, não sou comunicativo. Mas na verdade ela é comunicativa. Ela só não reconheceu e não melhorou o perfil comunicativo dela, a assinatura dela, a autenticidade, a originalidade dela em relação à comunicação. Porque você vê pessoas extremamente incríveis enquanto comunicadoras analíticas. A gente tem um exemplo que não está entre a gente, mas o Steve Jobs é um caso. Uma pessoa que fala com a mão no bolso olhando pro chão é um perfil, um estereótipo de comunicativo? Que coisa. Agora vai ver o que ele pôs no mundo. Aliás, uma empresa não é uma forma de comunicar alguma coisa? Olha o que é comunicação. E para terminar essa questão de conceitos, eu trago o conceito de comunicação. E comunicação é toda forma de comunicar algo, uma ideia. Mas as pessoas confundem comunicação com oratória. Entende? A oratória é falar em público, muitas vezes dar palestras. E é incrível que as pessoas chegam e falam assim, Gui, eu preciso vender mais. Eu tô fazendo reuniões de vendas e eu faço 10 reuniões e eu não tô fechando nenhuma venda, cara. Pô, eu vou fazer um curso de oratória. Eu falo, faça e joga teu dinheiro no lixo. Você é vendedor ou você é palestrante? Não que aprender oratória seja ruim. É super complementar. Mas você está falando sobre talvez persuasão. Sim. Sobre técnicas de vendas que estão dentro de comunicação. Eu brinco que comunicação é um grande tema. Que tem vários subtemas. Um subtema vai ser escrita. Um subtema vai ser palestras, oratória. Um subtema vai ser talvez linguagem corporal. Um subtema vai ser podcast. Um subtema vai ser um vídeo. Entende? Sim. Então, entenda a comunicação como algo grande. E se você não é bom de oratória, talvez você seja bom de áudio de podcast. Isso que o Alisson trouxe agora, é entender o teu perfil e depois entender o teu lugar na comunicação. E assumir que você não precisa ser tudo. Sim. Não dá para ser tudo. Não dá. Não tem como, cada um tem o seu perfil e não tem como você querer ser tudo. Você pode até querer, mas você vai ser sempre bom em alguma coisa. As outras você vai ser razoavelmente bom. Você vai ser um pato, se for tudo. Tem tudo, mas não tem nada. Faz tudo, mas não faz nada. Exatamente. Então é melhor que você olhe para quem você é, entenda que você já é comunicativo por natureza, tá, meu amigo? Aliás, a Gui, a gente se comunica de várias formas, até nem falando, Sim. Né? E outra, que você entenda o teu lugar na comunicação. Aliás, é por isso que a Aptitude não é uma escola de oratória, né? A gente não treina palestrantes. A gente não treina pessoas que apenas falam em público, é uma escola de comunicação. Por isso que a gente treina as pessoas no quesito comunicação geral, né? E muitas pessoas, quando precisam vender mais, liderar melhor, escrever talvez, cuidado ao fazer um curso de oratória. Talvez esse não vai tapar o teu buraco com um pedaço de papel. Então você vai pisar e vai cair do mesmo jeito. Um processo interessante aqui do nosso bate-papo é que vocês, em vários momentos, contando a história, falaram a palavra atitude. Em vários momentos. Atitude, atitude, atitude. E a empresa de vocês se chama Aptitude. Por quê? Cara, foi um processo longo, assim, para encontrar esse nome, né? Porque, precisamos de uma empresa, vamos encontrar um nome, legal. E eu sabia que tinha que ser algo que passasse a mensagem do que a gente fazia, ao mesmo tempo que soasse bem, né? Então tinha que ser uma coisa
fácil das pessoas falarem, tranquilo para as pessoas falarem. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa muito doida de nomes e inicialmente pesquisei nomes em inglês. E uma dessas palavras era aptitude. Por quê? Porque aptitude em inglês é aptidão. E as pessoas falam, nossa, você tem muita aptidão para falar bem e tal. Só que isso gerou uma complementariedade maravilhosa, porque além de ser aptidão em inglês, aptitude tem esse jogo de palavras, né? Sim. De aptidão com atitude. Que não adianta nada você ter vários conhecimentos que você adquire nos cursos que você faz, você não aplica. Se você não usa a sua atitude para aplicar aquilo na sua vida, né? E, inclusive, isso é algo que a gente fala bastante dentro dos nossos cursos. Assim, é uma filosofia de trabalho nosso, que é atitude, né? É um tripé, na verdade. É autoconhecimento, autoconfiança e atitude. Então, é autoconhecimento para entender qual que é o seu perfil e talvez as ferramentas que funcionam para você não funcionam para outra pessoa, que tem um perfil diferente. Autoconfiança para, apesar do medo, saber que você pode, e atitude de ir lá e fazer. Então, autoconfiança é, eu tô morrendo de medo aqui. Só que eu tenho as ferramentas, porque eu já aprendi como fazer. Eu já fiz uma vez. Então, eu não vou fazer com que esse medo me impeça de fazer o que eu tenho que fazer. E isso te dá atitude para ir lá e fazer e aplicar na sua vida, que, cara, ninguém aprende comunicação sem aplicar. Ninguém aprende comunicação sem aplicar. Eu posso passar um monte de coisa muito legal, um monte de conteúdo muito interessante. Se você não aplicar, não vai dar certo. E isso já diz muito da dinâmica de como funciona a nossa metodologia, né? Que esse é um dos pilares muito fortes, que é o aprendizado por meio de projetos. Que é, tudo bem, você está aplicando, você está aprendendo várias coisas aqui, legal. Mas como você vai aplicar aquilo para você aprender de fato? Na aptitude você vai aplicar isso num projeto seu. Que projeto é esse? Uma palestra. Então, durante os nossos cursos, a pessoa vai aprendendo várias coisas e vai aplicando isso numa palestra dela, de um tema que ela quer, de um tema que faz sentido para ela. O último dia, ela aplica isso na prática. Então, ela pega tudo que ela construiu e ministra essa palestra. Ou seja, não tem como passar pela aptitude sem ter a prática, porque através da prática você aprende. Não adianta só a teoria. Então, isso diz muito sobre a cultura, a forma da gente trabalhar. E tudo isso foi muito dentro desse processo, né? Que começou lá nessa busca pelo nome ideal. Aptitude, aptidão e atitude. A gente sabe que sem se comunicar a gente não chega a lugar nenhum. De uma maneira ou outra, né? Como você disse, a gente precisa se comunicar, né? Muitas vezes eu fui para outros países sem falar inglês. Eu não fiquei sem comer. Eu não fiquei sem dormir, sabe? Eu não fiquei sem passear. Talvez eu não tenha tido o aproveitamento que eu gostaria, porque se eu tivesse um inglês mais afiado, eu teria aproveitado melhor. Mas a comunicação que eu tinha naquele momento era que eu tinha para usar e eu, sabe, de um jeitinho ou de outro consegui fazer. Consegui usufruir do lugar onde a gente foi, né? Comi algumas coisas que não eram o que eu pedi, né? Mas tudo bem, não passei fome. Mas, enfim. O empresário também ele precisa muito disso, porque a gente vê empresas que parece que elas vão guiadas por Deus mesmo. Porque a pessoa não consegue nem atender um telefone. Né? Então, eu queria saber de vocês, sabendo desses perfis de empresários que não conseguem nem atender um telefone, não sai de dentro da sala, sabe? Mas a empresa dele está caminhando, mas a gente sabe que ele precisa da comunicação para, né, se expressar melhor. Qual o método que vocês utilizam para ajudar esses empresários ou as pessoas que realmente não conseguem se comunicar? É bacana que ele falou do autoconhecimento, autoconfiança e atitude, né? Porque muitas vezes quando a gente olha uma questão como essa, a gente primeiro imagina... mas se ele não pega nenhum telefone, começa a pegar logo aí pra treinar, meu amigo. Você não vai conseguir fazer. Lembra, eu mesmo falei aqui do aprender fazendo. Então parece que é uma coisa, né? Tipo, aí vira um herói aí, se desafia e gera um trauma na tua vida aí, pegando o microfone, pegando o telefone, abrindo a porta. Não é muito assim. Muitas vezes a atitude era importante, colocar a cara de pau é importante, se colocar em risco ali com a tua pele, ousando é importante. Mas na maioria das vezes isso pode gerar trauma, tá?
No entanto, tem muitas pessoas que trabalham com vendas, ou que trabalhariam com vendas, que tiveram uma experiência extremamente negativa num momento de pressão, entende? E por volta disso, nunca mais trabalharam com vendas. Teve muitas pessoas, aliás, desafio alguma pessoa não dizer um momento, talvez na escola, que a gente teve uma pressão de fazer um trabalho em público e a gente não saiu de lá traumatizado, ou dentro de casa. Então, muitas vezes, os traumas que a gente carrega de comunicação, que geram medo, que geram insegurança, que geram falta de confiança, vem de muito que a gente já passou, onde a gente foi aparado em relação à comunicação e onde a gente foi traumatizado por algum motivo. Por, às vezes, achar que teria que ter a atitude, mas ela não foi acompanhada do autoconhecimento e da autoconfiança. No entanto, que a gente brinca que isso aqui são os 3 As que compõem a nossa metodologia enquanto treinar uma pessoa comportamentalmente para se comunicar, certo? Então, eu brinco que tem uma história para falar sobre esses 3 As. Então, imagina assim, há muito, muito tempo, tá? Milhões de anos atrás, quando existiam homens e mulheres da caverna, tá bom? Você tinha que fazer alguma coisa para se alimentar, né? Então, eis que o homem da caverna sai da caverna e ele se depara na frente de um leão. Ele olha para aquele leão e ele sente muita coisa. Fisiologicamente falando, o corpo dele se prepara para fugir daquele leão. Até porque, inconscientemente, o nosso cérebro manda mensagem pro corpo inteiro e fala assim, meu amigo, assim, ó, já era. Ou você morre ou você corre, né? Então, nesse momento, aquele homem da caverna lá sentiu o corpo dele respondendo tudo. Ele começou a tremer a perna, tremeu a mão, tá suando pra caramba, tá vermelho, tá perdendo a respiração, não consegue nem falar nada. Por quê? Porque ele tá com medo, certo? Então, fisiologicamente, e até num processo mental, ele está com medo, ele está sentindo algo que não tem como evitar. Você pode ser um domador de leão, você não vai ter medo de um leão na tua frente olhando pra você assim com a boca aberta? O bicho abriu a boca, você já... Ah, meu amigo, fala sério. Então, tem como curar o medo? Só se você não existir, meu amigo. Só se você for um robô. O medo talvez ele seja uma coisa que até te ajuda na vida, porque sem ele você vai fazer coisas e você tá pondo tua vida em risco o tempo todo. Então o medo talvez seja um freio ali, né? Pra te não deixar que você faça tanta coisa errada, né? Exato. Ou que você ponha a sua loucura em prática o tempo todo, né? É daí que a gente tira o instinto. Entendeu? Sim. Então, se aquele homem da caverna vê um leão na frente dele, ele sente medo. E ele tem um instinto que é um instinto de fugir, de fuga, certo? Mas vamos colocar aqui que esse homem da caverna, ele é corajoso. Ele vai enfrentar o medo, certo? Aí ele faz um processo assim, ó, ele olha para os braços dele, ele olha para as pernas dele, ele olha para o corpo dele e fala assim, meu, cara, ou eu levo comida para minha família, ou eu abasteço lá meu grupo com alimento, porque meu grupo tem que existir, né? Os homens e as mulheres se reuniam em grupos naquela época, não tão distante. E aí, ele pensa, eu vou enfrentar esse leão. E aí, ele olhando para o corpo dele, ele vê, peraí, para enfrentar esse leão, eu tenho que entender o que a minha capacidade, no meu perfil, na minha forma de ser, qual a capacidade eu tenho para aderir a que ferramenta para, por exemplo, matar esse leão. Aí ele vai, entendendo isso, pensar, né? Qual que é a ferramenta certa? Peraí, é uma pedra? Ou é uma lança? Ou é um arco e flecha improvisado? Ou é fogo? Se ele não tem esse processo de olhar para si mesmo, ele vai pegar a primeira pedra na frente. Ele é um cara baixinho, sem força. Você acha que uma pedra ele vai fazer alguma coisa com o leão? Agora, ele parou para se conhecer. Ele parou para se ver. Peraí, o tamanho do meu braço, eu sou um cara baixinho. Então, peraí, eu vou pegar uma lança que vai ser grande. Pô, vou colocar fogo na ponta dessa lança. Aí eu já assusto o leão. Então, por olhar para o próprio corpo e para as limitações dele, para os pontos fortes e fracos dele, naquele momento de frente com o leão, ele falou assim, a minha ferramenta certa vai ser uma lança. Com a ferramenta certa, o que ele tem? Ele tem medo do leão? Pode até ter, mas ele já consegue enfrentá-lo. Aí que é bom. Você entendeu muito bem. Medo a gente não perde. Sempre vai ter. Só que ele tem uma ferramenta. Sim. Ferramenta que ele sabe que pode ajudar ele. Certo? Porque ele já viu um outro homem da caverna fazendo isso. Aí ele fala, cara, essa ferramenta tá me ajudando aqui. Ela tá me dando segurança. Ela tá me dando confiança. Vou enfrentar esse leão. Vou ter atitude para enfrentar ele. Acabei de explicar para você o método. Autoconhecimento. Ele para se olhar enquanto o que ele tem de ponto forte, fraco, limitação, o que ele é bom, o que ele nasceu com, que não vai ter como mudar.
Ele olha para as ferramentas disponíveis, entende qual serve para ele, se apodera dessa ferramenta, cria confiança com ela, porque ele aprende a usar, e tem a atitude. Então, um cara que tem medo de falar no telefone, tem medo de atender a porta, tem medo... Cara, como empresa, vamos lá, você tem uma empresa, você quer fazer o nome dela. Você vai num evento de networking, conhecer 100, 200 empresários. Você tem medo disso, né? Não é indo apenas que você vai conseguir mudar. Talvez você gera traumas ali, ou talvez você seja sortudo e não gera. Mas você está jogando a loteria, entendeu? Agora, se você entender quem é você se comunicando, seus pontos fortes, fracos, limitações em relação à comunicação, seu perfil comunicativo, se você entender as ferramentas disponíveis no mercado de comunicação que dão certo para você, você cria mais autoconfiança. Você se conheceu, criou autoconfiança. E aí você tem capacidade de falar assim, pera, tenho medo, né? O medo não vai fugir. Tenho medo de pegar no microfone. Tenho medo de fazer uma palestra. Tô morrendo de medo de ir nesse evento sozinho. Tô morrendo de medo de atender esse telefone. Mas espera, eu não sei quem sou eu me comunicando? Eu não sei que ferramentas eu posso usar? Então, mesmo com medo, eu tenho segurança. E aí, a pessoa tem a atitude. Então, respondendo a sua pergunta, não é simplesmente ir lá e atender. É buscar informações sobre você, sobre o que tem disponível, e assim ter atitude para atender um telefone ou usar um desafio de comunicação. Vocês tiveram algum grande desafio entre os alunos, assim, que vocês falaram, poxa, esse é um grande desafio, e vocês conseguiram fazer com que aquela pessoa saísse dali melhor? Conhece algum case? Você lembra de algum case? Inúmeros. Tem um aqui bem bacana. Depois você pode complementar ele. E eu vou dar eu posso dar esse case com uma técnica já? Pode, claro. Para as pessoas usarem? O microfone é seu, irmão. Muito bom. Então quem tá aqui já vai... Olha, esse problema de falar em público, de perder o medo... Cara, isso aí, quanto mais você falar, mais rico vai ficar para quem está assistindo, porque realmente é um problema da humanidade. Tá. Se comunicar é um problema da humanidade. Vocês realmente vão trazer uma solução para a humanidade. Então, aquele lance que você falou de algo maior, exatamente. Vocês estão trazendo algo maior, pode ter certeza. Pode contar. Que bacana. Muitas pessoas, quando estão estudando comunicação, se deparam com um termo chamado linguagem corporal, né? E que é mais ou menos o nosso corpo se comunicando, e isso tem, assim, se eu fosse falar aqui, a gente ficaria talvez uns 200 anos aqui nesse podcast gravando sem parar. Tanta técnica, tanta coisa tem isso. Mas eu quero dar um sentido para a linguagem corporal. Para quem está buscando aprender isso, o sentido da linguagem corporal nada mais é do que entender estrategicamente para onde você quer chamar a atenção no seu corpo. Ponto. Porque teu corpo tem uma linguagem, ok? Inconsciente e consciente. Falando da consciente, se você entende para onde você quer chamar atenção no seu corpo, você entende o que você vai fazer. Se você vai falar com isso aqui, se você vai olhar para baixo e chamar atenção para baixo, entende? Então, uma hora que você tem essa consciência da tua linguagem corporal, você guia a atenção do público para onde você quer que ele olhe, entende? Pausa esse assunto, deixa ele aí. Agora eu vou contar o case da nossa aluna, tá? Por incrível que pareça, a maioria dos alunos da aptitude não são todos tímidos. A gente acha, né? Buscar um curso de comunicação é todo mundo tímido, né? De maneira alguma. Tem muitos tímidos. E, aliás, essas pessoas saem em dobro, assim, melhoradas com a aptitude. Mas tem muitas pessoas que estão com a gente que são profissionais de comunicação. A gente teve âncoras de televisão, pessoas que já vendem há 20, 30 anos, pessoas que têm empresas com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, CEOs de multinacionais, pessoas que, assim, comunicação... Cara, já passei um terreno grande disso, né? Já sofri muito. E hoje são mais maduras quanto a esse assunto. Mas falando dos alunos tímidos, a gente teve uma aluna incrível da nossa história, que essa tinha muito medo, certo? E era um caso bem profundo em relação a medo. Não era apenas uma simples timidez, era algo mais profundo. Entrava no caso até de fobia, né, muitas vezes. E aí o grande medo dela não era só pelo julgamento das pessoas, mas era pelo que as pessoas estavam pensando quando ela começava a se comunicar e viam que ela estava vermelha. Nossa, olha, tá vermelha. Os pensamentos que a gente pensa, né? Cara, Gui, eu fico muito vermelho quando eu vou falar, então as pessoas vão ficar me analisando nisso. Caramba, será que isso não vai desviar a atenção do público? Eu tenho medo de falar em público por causa disso. Por causa desse meu preconceito comigo mesmo, porque eu fico vermelho. Olha, tem como ficar menos vermelho? Não tem. É teu corpo fisiologicamente. Uns estão suando pela mão, outros estão com a perna tremendo, que nem o carinha do leão lá. Outros vão ficar vermelhos, qual é o problema? Uns têm vontade de fazer xixi. Agora, a questão é a seguinte. Ela não vai deixar de ficar vermelha. Mas,
Se ela se conhecer, ela vai entender por que ela fica. Se ela entender as ferramentas disponíveis, ela vai ofuscar a vermelhidão dela. E se ela percebe que ela ofuscou o nervosismo dela, principalmente com a mensagem que ela tá para dizer, e meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente acha que mais vale a comunicação bonita, né? E eu vou contra. Eu falo que mais vale a comunicação que transmite a mensagem. Se ela é bonita, é um bônus. Agora, se ela encontra, então, de verdade, uma forma de ofuscar o nervosismo dela, o estar vermelho, ela tem mais atitude para fazer, né? Sim. Então, como o Alisson falou, a nossa mentoria é nada mais do que o aluno aprender sobre comunicação fazendo um projeto, lembra? Esse projeto é uma palestra. Até eu falei agora há pouco, né? Que a gente não dá aula de palestra, né? Aí você deve estar se perguntando, Gui, mas peraí, você não falou que você não é uma escola de oratório? Por que você ensinou a dar palestra? Porque a palestra é o desafio maior. Se você dá uma palestra, meu amigo, você faz uma reunião na frente do cliente tranquilamente. Então, no caso dela, ela não queria ser palestrante. Mas ela precisava vender, ela precisava fazer muita coisa. E ela ficava na vermelha na frente de alguém, seja uma palestra ou não seja uma palestra. Então o desafio dela foi dar uma palestra. E no começo da palestra, o que fazia? Ela começava e ficava vermelha, né? Eis que a gente encontra uma forma de ofuscar isso. E é com linguagem corporal. Então ela começava a palestra fazendo uma pergunta séria. E aí eu te pergunto, você tá numa plateia, eu tô falando com você, e eu te faço uma pergunta assim, ó. Meu querido, quais são os 5 maiores feitos, conquistas da sua vida pelos próximos 10 anos? O que você quer? Inevitavelmente você vai ter que ter um tempinho pra pensar, né? Sim, sim. E se eu ficar te encarando? Você vai ficar pensando assim, caramba, por que o Guilherme tá me encarando? Então quando você tem que pensar numa resposta, você não tem que viajar na maionese? Então quando eu te faço uma pergunta como essa numa palestra, eu não posso ficar te encarando. Eu tenho que fazer você viajar na maionese, né? E que ela fazia? Ela fazia uma pergunta séria como essa e ela olhava pro chão. Ela colocava a mão no bolso, ela dava um andar confiante, mas colocava a mão no bolso, olhava pro chão, pensava, andava pro lado de lá. A linguagem corporal dela estava chamando a atenção para onde? Pro bolso, pro pé, pro chão. Por quê? Porque ela queria aquilo estrategicamente. Ela queria que as pessoas olhassem pro nada, mas não vissem nada, entendeu? Sim. As pessoas não pensassem, divagassem, viajassem na maionese. E se ficasse olhando no olho delas, as pessoas não iam viajar na maionese para responder essa pergunta mentalmente. Vai inibindo a pessoa mais ainda, né? Então, com linguagem corporal, ela guiou a atenção das pessoas para outros pontos do corpo dela, usando o sentido da linguagem corporal. E aí, enquanto essa caminhadinha dela lá e o pessoal pensando, ela respirava, ficava menos vermelha e voltava à palestra e ó, mandava bala. Porque ela se conhecia, ela encontrou a ferramenta, linguagem corporal, a estratégia certa, claro que com a nossa ajuda, mas por mérito dela. E aí ela percebeu que as pessoas estavam com ela. Mesmo ela estando vermelha, mas ninguém percebeu isso, ela ofuscou isso com a linguagem dela. Aliás, linguagem corporal não é o grande base de mágicos e pessoas que fazem truque? Sim. Eu chamo a atenção tua pra cá, enquanto aqui minha mão tá fazendo outra coisa, meu amigo. Mesma coisa em comunicação, seja público, seja mesa, seja telefone. Dá pra ter linguagem corporal com telefone, depois a gente fala disso. Mas enfim, a grande questão é, ela conseguiu ter base de autoconhecimento e ferramentas, autoconfiança, para que ela pudesse ter uma superação pessoal enquanto a comunicação. Ou seja, mais atitude. Puta, sensacional. E a gente se depara com isso o tempo todo, né? E a gente é guiado por isso o tempo todo. Mas agora você falando a questão da linguagem corporal, eu lembro das palestras que eu vou e realmente eles direcionam a gente para os lugares onde eles querem e vão conduzindo. E é muito interessante, porque se você não conhece a técnica, você é guiado por ela o tempo todo. Quem sabe tem o poder de ter a técnica, ela te guia o tempo todo e você nem percebe. Então, como que eu posso chamar isso? É o poder da persuasão mesmo? De persuadir, ou persuasão é só quando a pessoa fala alguma coisa? O poder da comunicação. Da comunicação. Sim. Cara. O conjunto de muitas coisas vão culminar em persuasão, vão culminar em uma pessoa convincente, uma pessoa didática. Persuasão, convencimento, didática são objetivos da comunicação. Para você se comunicar, você tem que ter uma mensagem. Mas não adianta nada ter uma mensagem se você não souber para que usá-la. Sim. É que nem você querer crescer, mas não sabe para onde você vai. Qualquer caminho serve. Você tem uma mensagem, não sabe para onde você vai, qualquer público serve. Agora, você dá um objetivo para ela é diferente. Certo?
É, por exemplo, quando você tem um produto, você vai querer vender esse produto, e aí o que você faz? Você dá uma aula sobre esse produto. Aí depois, o cara sai dessa conversa manjando totalmente do seu produto. Só que ele não compra. E aí, você conseguiu ter uma boa comunicação ou não? Você conseguiu porque a pessoa sabe tudo sobre o seu produto. Você deu uma mega de uma aula. Só que você deu uma aula. Você não vendeu. Ou seja, o teu objetivo era persuadir. Seu objetivo era vender. Só que como você fez isso com ferramentas de informação. Que são algumas técnicas que a gente usa de objetividade, né? Então, você tem o objetivo informar, que é, por exemplo, dar uma aula. Você tem o objetivo persuadir, que é, por exemplo, vender. Você tem o objetivo motivar, por exemplo, que é quando você está conversando com um amigo, você quer levantar ele para cima, você quer ajudar ele, né? Ou numa palestra motivacional. Ou você tem um objetivo de convencer, quando você quer mudar a mentalidade da pessoa em relação a uma determinada coisa. Enfim, tem vários tipos de objetivo. Aí um ponto que eu queria falar, que aí voltando um pouco o que você tinha falado do medo, né? Muita gente pergunta, mas por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Isso volta no que ele tinha falado do leão. Quando o homem das cavernas estava na frente do leão, ele estava em evidência. Então ele estava lá numa planície, ele olhava, o leão estava numa determinada distância da pessoa, mas ele já se prontificava e começava a sentir tudo aquilo que o medo faz a gente sentir. Sim. E fazia sentido isso, esse medo? Lógico que fazia, porque o risco era real. Só que o tempo foi passando e hoje, quando a gente está em cima de um palco, por exemplo, é como se o público fosse o leão. A gente está numa situação de evidência, certo? Sim. Você está lá sozinho e todo mundo está prestando atenção em você. O que isso gera na gente? Olha, você está numa situação de perigo. Começa a suar aí, começa a dilatar a pupila, começa a tremer. Por quê? Porque você está se preparando para fugir. Mas a pergunta novamente, faz sentido esse medo? Esse já não faz. Porque o perigo não é real. O que de pior pode acontecer ali? É você ser vaiado, mas a sua integridade física vai estar de boa. Tá vivo, tá mantida, né? É totalmente diferente de você na frente do leão, certo? Sim. Só que assim, isso é instintivo. O nosso instinto não sabe definir o que é um leão, o que é um perigo real, do que é um público, por exemplo. E quando que isso se cura? Quando que isso começa a se resolver? Quando você está lá na frente em evidência uma vez e não acontece nada. Aí você vai outra vez e não acontece nada. Aí você vai outra vez e não acontece nada. Aí o seu cérebro vai começando a aprender, né? Fala assim, nessa situação aqui, eu achei que tinha um perigo. Mas eu tô vendo que não tem tanto perigo assim, porque ele já foi 2, 3 vezes e não aconteceu nada, então você pode ficar mais de boa. Então é por isso que as pessoas no início, quando estão aprendendo a desenvolver, elas precisam aceitar que elas vão ter que passar pelo medo. 1, 2, 3, porque esse processo vai fazer com que ele vai se acostumando com essa situação. É igual pegar no microfone, por exemplo. Tem pessoas que têm um medo gigantesco de um objeto, que é o microfone. Só que aí ela começa a usar uma vez, usa 2, 3, 4, e aí ela fala, não é tão ruim assim. Já me acostumei aqui, acostumei com minha voz da maneira diferente, né? E pronto, isso entra no automático. Então, é por isso que existe esse medo tão grande de falar em público, porque é algo instintivo que te coloca numa situação que o seu corpo acha que você está no perigo. E conforme você vai fazendo isso várias vezes, você vai percebendo que não existe um perigo ali. Existe o medo de uma coisa irreal. E aí o medo vai sendo curado aos poucos. Mas para que isso aconteça, você tem que passar por... Algumas pessoas passam rápido, outras pessoas têm que fazer isso com mais vezes, né? E um fato muito curioso disso é, por exemplo, se você pegar um ator. O ator está acostumado a estar na frente da câmera. Errou? Nossa, começa de novo. Aí faz de novo. Agora, quando você coloca essa mesma pessoa que já está super acostumada com a câmera, num programa de palco, com um público, ao vivo, às vezes ela
tá totalmente ali nervosa, ansiosa, ela não sabe como ela vai... Às vezes é até evidente, a gente percebe isso, né? Mas por quê? Porque não é a zona de conforto dela. A zona de conforto dela é naquela situação que ela já fez 500 vezes. Essa primeira vez que ela vai estar ali ao vivo, putz, isso daí é novo pra mim. Então por isso que ela sente, em alguns momentos, medo e outros não. É simplesmente um fato, uma coisa nova que o nosso cérebro fala que aquilo lá é um perigo, quando na verdade não é, né? Você me trouxe uma reflexão, por exemplo, a pessoa está lá no palco e ela está com medo, né? Ela está com medo, está quebrando esse medo e tal, mas ela já, por exemplo, na infância dela, ela sofreu muito com discriminação, com bullying, com coisas nesse sentido. Você acha que uma vaia, por exemplo, pode acabar com essa pessoa ali em cima? Que ela está numa preparação para um início, né, na comunicação. Mas de repente ela já tem esse problema, esse trauma. E aí, puta, foi lá, ficou nervosa e foi vaiada. Nossa, com certeza. Isso até puxou para uma coisa... É que você trouxe um exemplo aqui de algo muito traumático, né? Mas vamos puxar para algo mais comum que talvez todo mundo aqui que está ouvindo passou por isso. A escola. Qual que é o problema quando a gente está na escola? A gente começa a aprender várias coisas que vai atrapalhando muito a nossa vida. Uma dessas coisas é, a gente aprende que a gente não pode errar. Mas ó que coisa nada a ver. A gente é feito para errar. A gente aprende errando. Só que se você tiver na sua escola, você tira 10 em tudo, só que em matemática você tirou 4. O que vai acontecer com você? Os amigos vão te zoar, porque você é o burro da sala. O pai vai te bater, porque você não fez o que tinha que ser feito. A professora vai falar mal de você. Nossa, o que aconteceu? Você era tão bom, agora você não tá. E lembra, você tirou 10 em tudo. Mas só em matemática você tirou 4. E por causa desse erro, acontece tudo isso. Ou seja, o que vai sendo implantado na nossa mente? Mais vale eu ser mediano, mais vale eu ser bom em um pouquinho em tudo, do que eu ser muito bom numa coisa e ser muito ruim em outra. Só que na realidade isso não acontece no nosso dia a dia. É o que a gente falou no começo do episódio aqui. A gente nunca é bom em tudo. Só que na escola a gente tem que ser. Já percebeu isso? Sim. Então, quando a gente foca lá, sei lá, no português, se a gente pudesse focar no português, cara, imagina o quanto essa pessoa seria maravilhosa depois que ela saísse da escola, porque ela focou naquilo que ela é muito boa e que as pessoas incentivavam elas a fazer, e isso fazia com que você fosse um adulto excelente numa determinada coisa. E isso é horrível no ponto de vista de comunicação também, porque a gente aprende ali que se você ir na frente, uma pessoa vai te zoar e isso vai fazer com que você fique com vergonha e aí todo mundo vai dar risada. Então, eu não posso errar em momento nenhum. O que eu faço? Eu me blindo e eu evito a qualquer custo estar em evidência. Isso faz com que, obviamente, eu não seja bom em me comunicar bem. Por quê? Porque durante a minha vida inteira eu fugi disso, só que tem momentos em que a vida não vai deixar você fugir. Por exemplo, você faz uma faculdade. No final da faculdade, o que você tem que fazer? TCC. Você tem que apresentar esse TCC, senão você não consegue o diploma. E muitas vezes, o TCC é a primeira oportunidade que a pessoa, depois de adulta ali, né, depois da adolescência, se depara com um falar em público ali, por mais que ela saiba totalmente do assunto. Então, ela sabe muito daquilo e ela simplesmente passa mal. Eu já vi casos da pessoa saindo para vomitar do tanto que ela estava passando mal num processo de TCC. E depois que sai do TCC, não acaba aí. Porque aí você vai entrar no emprego e aí nesse emprego você... Ah, mas eu sou um engenheiro, eu vou trabalhar só com números. Sinto muito dizer, mas não. Primeiro que tem entrevista de emprego, né? Primeiro que você tem que passar na entrevista de emprego. Pronto. Você não vai passar na entrevista de emprego com um teste só... Só pelo currículo também, né? Exatamente. Aliás, até porque existe entrevista pra pessoa te ver, né? É aquilo que nós falamos, né? No Se papel vender. é uma coisa. Pode até ser bonito, né? Mas na hora que você tem que ir no tete a tete ali, é o que acontece. O nervosismo,
Mas continua que tava... Exatamente. Não, mas é exatamente isso. Você, na sua vida, você vai ser colocado à prova em diversas vezes. Aí você faz muito bem uma coisa. Vou abrir uma empresa disso. Legal. E quem vai vender esse produto? Tem que ser eu, né? Eu não tenho nem funcionário inicialmente. Legal, você vai ter que vender o seu produto. E aí? Aí a empresa cresce e você vai ter que ter funcionários. Legal. E quem vai lidar com esse funcionário? Quem vai conversar com ele? E depois que a empresa cresce ainda mais, quem vai se tornar o porta-voz da sua empresa? Você entrou nesse aspecto dos empresários, né? Sim. Que vendem o produto ali, mas não conseguem desenrolar na comunicação. E às vezes essas pessoas, elas começam a sentir que tem pessoas que nunca entraram na empresa dela, mas fala muito melhor sobre a empresa dela do que ela mesma, que é dona da empresa. Imagina isso, você não poder ser o porta-voz da sua própria empresa. Isso é a coisa mais comum que existe. Pessoas que não conseguem vender o seu peixe ali, não conseguem vender o seu produto, não conseguem falar por que eu vou comprar de você e não do teu concorrente, que é diferenciação, né? Num mundo em que as coisas estão muito iguais, assim, o que vai fazer eu comprar de você e não do teu concorrente? Então, só para a gente perceber o quanto muitas coisas que a gente viveu na escola atrapalha o nosso processo de comunicação no futuro, depois da adolescência ali. Porque a gente foi ensinado a não errar. E a vida é errar. E é aprender com o erro. Sim. E é mudar a rota o tempo inteiro. E isso atrapalha muito a nossa aprendizagem, principalmente de comunicação. É isso que a gente tenta desconstruir dentro dos nossos cursos, por exemplo. E é um processo difícil, né? Porque você passou a sua vida inteira naquele processo. Então, não é tão rápido assim que vai virar a chave. A gente consegue fazer coisas muito legais assim para fazer a pessoa repensar a vida dela. E é por isso que até acontece em muitos casos, a pessoa ela vem no curso, ela faz o curso, e aí no final o feedback dela não é, nossa, como eu melhorei minha comunicação. É, cara, eu mudei coisas que jamais eu ia falar que eu mudei. Por quê? Porque eu melhorei minha comunicação, mas a minha visão de mundo tá diferente. Por quê? Por causa desse ponto de vista de aprendizagem. E não necessariamente só de comunicação, sabe? É bacana alguns cases, né? Porque teve pessoas que entraram na aptitude como funcionário de uma empresa, num cargo alto, e saíram da aptitude com uma empresa delas. Olha, que incrível. Porque lembra que comunicação é comunicar uma mensagem? A gente comunica uma mensagem numa palestra ou numa empresa. A nossa empresa é a nossa mensagem, não é? Então a pessoa foi lá, criou uma palestra com aptitude, criou a mensagem dela, falou, essa mensagem aqui me dá dinheiro. Vou criar uma empresa. Pessoas que saíram da aptitude e mudaram padrões de vida com a família dela. Entendeu? Então, olha onde a gente vê o quanto que muitas vezes antes de aprender comunicação, a gente tem que aprender a aprender. Sim. Não é maluco isso? E aliás, esse é um movimento da aptitude, né? Então, que a gente tem um sócio, que é o Daniel Rodrigues, nosso querido que provavelmente está assistindo a gente aqui. O Daniel Rodrigues é um empreendedor que, para mim, estava na vitrine e está ainda, e é uma inspiração para mim como empreendedor, porque ele tem uma empresa de educação, inclusive premiada nacionalmente pelo sistema de ensino mais inovador de idiomas, por exemplo. E ele é nosso sócio, investidor, mentor, amigo, enfim, está nessa jornada junto conosco, porque ele trouxe para a gente entendeu que ele poderia trazer mais do que qualquer um para a gente, um aprendizado sobre o lado pedagógico, o lado de ensino, de ensinar pessoas. Então, muito antes da gente sair por aí dando aula de comunicação, cobrando por isso, a gente falou assim, não, peraí, vamos aprender a ensinar. Sim. Por mais que a gente saiba com a nossa comunicação ser didático, como que eu faço uma pessoa aprender de verdade? Entende? Hoje somos nós três que temos, antes de ensinar as pessoas a comunicar, a gente aprende sobre como ensinar. Porque pessoas são diferentes, né? Às vezes a mesma técnica que você usa comigo, talvez não funcione com ele. Talvez você tenha que ter um jeitinho mais carinhoso com ele, né? Porque os medos são diferentes, né? Então, ensinar também é uma técnica, né? Que se você não tiver, você acaba que deixando pessoas para trás. Exato. Porque uns vão aprender e outros não. E não é esse o intuito da escola. O intuito da escola é que todos saiam dali, estou falando da aptitude, sim, bons, né? Transformados. No limite deles, né? No limite, sim, mas transformados. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem dificuldade de se comunicar até dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Tem temas que a gente não consegue abordar com os filhos, né? Então você imagina quando a pessoa consegue ter uma comunicação mais apurada,
sabe, entender as técnicas, se conhecer, né? Então ela acaba que ajudando dentro de casa. A gente não precisa ir muito longe, né? Porque a gente vê que muitos conflitos acontecem na própria residência, né, na própria família, pela falta de comunicação. Então, é um trabalho esse que vocês têm de ensinar, de levar essas técnicas para as pessoas, que a pessoa leva realmente para a vida. E se ela aplicar no negócio, puta, sucesso. Mas se ela aplicar na vida, cara, ela já também vai ter muito sucesso. Porque tem pessoas que, né, casamentos que se desfazem, famílias que não se falam, pelo simples fato de não saberem se comunicar. Né? Eu tenho um exemplo bem legal disso, inclusive no campo técnico, mais uma vez, trazendo aqui algumas pílulas do que a gente ensina. Tudo que a gente ensina, a gente traz para um campo pela didática, né? E aliás, que talvez fique esse exemplo didático, a gente traz para o campo mais simples, né? Porque a comunicação é incrível, porque ela é simples, mas é um simples difícil. É legal quando a gente tem essa percepção, né? Do simples, do complicado e do fácil que é difícil, né? Fácil e difícil. Então a comunicação é algo simples, mas muito difícil. Tá ficando bugado, hein, velho? Eu adoro trazer esses momentos onde a gente tem que pausar, né? Opa, peraí, deixa eu pensar aqui de novo. Mas vamos... né? E tem muitas coisas que para alguma... Quer ver um exemplo? Muitas pessoas fazer o que você está fazendo aqui é muito complicado, certo? Mas você tornou algo complicado muito fácil para você. Porque você dominou isso, não é verdade? Faz sentido ou não? Faz sentido. Para mim, coordenar essa sala incrível que a gente está aqui seria muito difícil. E muito complicado. Quando tá com você, deixa de ser complicado? Não é muito detalhezinho pra pensar? Muito detalhezinho. Mas pra você é fácil. Você dominou. Entendeu? Então, esse brincadeira de palavras é muito legal. Mas trazendo um exemplo onde a gente vê a comunicação na nossa vida, na nossa empresa, em vários lugares, eu trago um conceito até com uma chamada metafórica e até, de certa forma, infantil, simples até demais, que eu brinco da corda bamba da assertividade. Sabe o slackline? Corda bamba que a gente tem que ir como esporte, né? Passar de um lado pro outro. Vai ver, aquilo lá é muito complicado. E para alguns é muito fácil. Por quê? Porque aprenderam sobre isso, né? E passar na corda bamba exige equilíbrio, acima de tudo. E, aliás, o constante desequilíbrio nos traz equilíbrio. Vou parar de divulgar. Vou parar com isso. O cara tá me deixando muito louco aqui. Voltando, vamos lá. A corda bamba da assertividade é o seguinte. A assertividade, ela é o equilíbrio entre a agressividade e a passividade. Entende? Então, se a gente é parente, por exemplo, e eu chego e falo assim, ou melhor, vou dar um exemplo até dentro de empresas, que eu acho que talvez algumas pessoas vão se identificar mais. O Alisson é um funcionário e eu falo assim, Alisson, para de chegar atrasado. Você tá chegando muito atrasado, meu amigo. Olha que bacana. Eu, agressivo, chego e falo assim, para de chegar atrasado. Você tá chegando muito atrasado. Então eu tenho um conteúdo agressivo e um tom agressivo. E eu poderia chegar e falar assim, oi, Alisson, meu querido, tudo bem? Cara, como que você tá bonito hoje? Mas eu queria te falar pra você parar de chegar atrasado. Você não entende que chegar atrasado é prejudicial aqui pra gente? Eu tô sendo delicado, fofo, mas tô sendo agressivo? Tô. Depende, A minha comunicação ainda tá violenta aqui. Entende? E da mesma forma eu poderia ver o Alisson chegando atrasado todo dia, mas pensar, eu não vou falar nada com ele não, porque se eu falar, o que ele vai pensar de mim? Talvez eu vou dar um exemplo pra ele e vai que ele briga comigo. Então, o agressivo vai falar, você tá chegando atrasado, mesmo que delicado. E o passivo não vou falar porque senão vai gerar outras brigas. E o assertivo é falar o que tem que ser falado, custe o que custar, por mais que seja um puxão de orelha, mas que seja falado de uma forma firme, que seja falado de uma forma verdadeira e que essa forma leve as pessoas a te guiar, a te entender e ser guiadas por você. Olha que bacana, lembra do slackline? Para a gente atravessar para outro lado, a gente tem que ter passos firmes, porque a gente está pisando ali, né, naquela corda. A gente não tem que ter passos verdadeiros, então não pode pisar com metade do pé, tem que pisar com o pé inteiro, verdadeiro. E aí, enquanto eu estou passando e atravessando o slackline, as pessoas estão me guiando, né? Caramba, olha lá ele passando. Um líder que quer ser assertivo é aquele que fala assim, Alisson, deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu percebi que quando eu estava chegando atrasado, eu comecei a perder produtividade e eu percebi que eu estava tendo que ficar mais tempo na empresa.
Agora, posso te pedir uma coisa? Que tal você não ficar mais gastando hora extra aqui? Que horário que é melhor pra você? É às 9 horas como a gente tinha combinado? Então vamos combinar às 9 horas. Eu dei o mesmo feedback pra ele, mas eu contei uma história, eu enriqueci com exemplos, eu me coloquei na jogada. Eu fui verdadeiro, eu fui firme com ele. E eu fiz com que ele me olhasse de uma maneira e falasse assim, pô, se o Guilherme passou por isso, pô, eu vou seguir ele. Entendeu ou não? Sim, sim. A assertividade, aliás, muito diferente da assertividade que a gente pensa, né? Que é do acerto. A gente pensa que às vezes a assertividade é falar certo. Ou às vezes até ser direto e objetivo. Objetividade e assertividade não são a mesma coisa. O objetivo, às vezes, eu sou direto até demais. Ué, se eu chegar no ar e falar assim, para de chegar atrasado, eu fui objetivo. Exato. Mas eu fui agressivo. Exato. Agora, se eu for assertivo, eu vou ficar até mais tempo falando, não vou ser direto. Eu vou enriquecer aquela história, aquele feedback. Mas eu vou guiar ele para o que eu quero que ele venha junto comigo. Entendeu? Entendi. Agora, quanto que isso muda numa empresa? Quanto que isso muda na mentalidade de uma pessoa dentro de casa? Ah, você acha que alguém quer perder tempo pensando na historinha que vai contar para dar um feedback pro filho? Aliás, depois você vê teu filho te traindo ou não seguindo o que você quer dizer ou falar. Por quê? Porque você foi agressivo a vida inteira com ele. E aí o que acontece? Por mais que você seja delicadinho, olha aí os frutos da má comunicação. Cara, incrível. Incrível mesmo. Eu ouvi depoimentos de alguns alunos de vocês e eu vi que eles falam que eles têm resultados assim muito rápidos a partir do momento que eles aprendem as técnicas que eles passam ali pela escola. Eu queria perguntar para vocês uma questão até, porque o nosso tempo já está esgotando. Depois de ver esses depoimentos, vocês acham ou vocês têm certeza que a missão de vocês está sendo cumprida? Tem muito para falar, mas deixa pro cara que sentiu na pele antes de tudo. Não, com certeza. Está sendo, mas pra gente não é o suficiente. Então, a gente entende que, como eu falei pra você, a ideia é que a gente crie algo muito maior do que a gente. Hoje eu entendo que isso já é algo muito maior do que a gente já multiplica isso. Nós já temos pessoas que multiplicam isso, então hoje não necessariamente eu preciso estar dentro da sala de aula, porque existem pessoas que já fazem isso, além de mim. Mas a gente entende que qual que é o processo que a gente faz e esse processo faz com que essas pessoas deem esses feedbacks muito bons. O que a gente faz não é sobre entregar conteúdo, sobre comunicação, entregar técnicas para falar melhor. O que a gente faz é fazer com que a pessoa descubra o quanto ela mesma pode. É basicamente a gente acreditar na pessoa antes dela mesma acreditar nela. Porque quando a gente faz isso e coloca ela numa posição em que ela prova para ela mesma, por exemplo, essa palestra final, depois que ela sai dali, ela olha para o que ela fez, ela não olha para a gente, para as técnicas, ela olha para o que ela fez e ela fala, cara, eu dei uma palestra. Cara, olha o meu público, eles estão chorando. E eu nunca dei uma palestra, é a primeira palestra que eu dei. E eu fiz o público chorar. E o que eu fiz? Eu só fui eu mesmo. Eu só contei a minha própria história. Quando elas sentem aquilo, é como se destravasse uma chavinha. E dali pra frente, ela vai mudar muito a comunicação dela. Não porque ela vai usar várias técnicas, mas porque ela vai lidar com a comunicação dela de uma maneira diferente. E além disso, ela vai começar a ter resultados palpáveis, como foram várias dessas pessoas que tiveram resultados mudando essa chave, mostrando, sabendo que ela consegue fazer muito mais do que ela achava que ela consegue, e aí ela começa a fazer isso no trabalho dela. E aí ela começa a fechar contratos milionários ali que ela nunca imaginou que ela iria conseguir. Mas por quê? Porque agora ela não se questiona mais se ela consegue ou não. Então isso faz com que a gente entenda que isso é tão poderoso que é injusto a gente fazer com que isso fique simplesmente numa escola aqui na nossa região. Então, a gente tem planos muito grandes de expansão para fazer com que isso atinja o maior número de pessoas possível. E para mim, saber que o meu propósito foi cumprido, não existe esse ponto específico. Porque para mim isso é um processo. Só que fazendo com que o maior número possível de pessoas tenham acesso a isso, tenham acesso a essa mudança de mentalidade,
vai me dar certeza de que eu estou cumprindo com esse propósito maior de criar algo que melhore não só a vida dessas pessoas, mas a vida do país, do mundo como um todo. Porque imagina, se eu faço isso com uma pessoa, ela vai chegar no trabalho dela, vai contaminar essas pessoas positivamente. Ela chega em casa, ela vai mudar a forma como ela lida com as pessoas. Então, a gente tem um trabalho de impacto direto sobre essa pessoa. Mas o impacto indireto é algo que a gente não tem nem noção. E se a gente consegue escalar isso para estar em todos os estados, todas as cidades possíveis, isso com certeza vai impactar todas as pessoas possível dentro desse entorno. Porque a vida é a comunicação. Tudo que você faz é comunicação. Se você parar para analisar tudo que você já conquistou, e aí eu falo assim, qual que foi o papel da comunicação para você conquistar tudo isso que você conquistou? Você vai falar que em todos esses momentos teve o papel da comunicação. Então, se a comunicação ela é tão importante na sua vida, o que a gente está fazendo não é necessariamente ajudar as pessoas a se comunicar bem, mas é fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores. Exato. Através dessa ferramenta que é a comunicação. Incrível. O lindo é que a gente fala muitas vezes, a gente repete isso vira até uma frase que cerca a gente, né? É que pessoas são oportunidades. A gente acha que a gente tem a oportunidade que a gente tanto deseja, é o quê? É uma coisa que a gente pega na mão? Vai pegar 30 anos, 20 anos de carreira na mão. Vai pegar um doutorado, um PhD na mão. Você não pega. Não tem como provar isso na tua mão. Agora, conhecendo as pessoas certas, você vai chegar onde você quer. Agora, o que precisa pra você se relacionar com essas pessoas? Falar o que você quer. Tem gente que não sabe nem o que quer. Exatamente. E saber o que quer não é um processo de comunicação consigo mesmo. Eu brinco que muitas vezes o teu maior público não é a plateia que tá assistindo, não, meu amigo. É você. Se as coisas não estão claras nem pra você, como vai ter claro pro outro? Entende? Começa num processo como... Aliás, um beijo pra nossa equipe, a Monique, o Bill, o Daniel, as pessoas que estão assistindo a gente. O Bill muito diz, né? O processo de autocomunicação. Exatamente. Que é importante. E a gente pausou a história da Aptitude. A gente contou uma história até a Aptitude nascer, né? A gente foi falando de outras coisas, não falou, mas a Aptitude viveu esses anos até aqui. A gente tem turmas, né? A gente está iniciando agora a 32ª turma. No ecossistema da Aptitude já são mais de 700 alunos, olhando pelas empresas que a gente atende. E isso é só o começo para as mudanças que mas que a Aptitude, hoje a gente vê a Aptitude como uma pessoa, né? Não é sobre a gente, mas é sobre essa terceira pessoa que surgiu e que eu tenho certeza que ela vai transformar muito ainda. E é muito gostoso, né? Quando você entra num lugar e você consegue quebrar todos os seus tabus, aquelas coisas, e sai dali melhor, e você olha para lá e você fala, cara, eu conquistei por mérito meu. Eles me deram as técnicas, eles me ensinaram, mas fui eu que conquistei. E essa palavra mérito é uma coisa que segue na minha vida. Porque tudo que vem através de conquista é mais gostoso, né? Porque você foi lá, se esforçou e fez. Mas, cara, alguma coisa que vocês gostariam de falar mais da Aptitude, que a gente deixou de falar aqui no nosso bate-papo, que a gente não pode deixar faltar na informação, né? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu posso falar algo, mas que não é da Aptitude. Pode, claro. Quero ver se o Alisson quer falar algo, aí eu termino com uma história. Não, eu queria falar que tem várias pessoas ouvindo a gente, né? E a gente, por ter esse propósito muito forte, a gente é um catalisador, é um imã, né? De pessoas que gostam desse assunto. Então, se você gostar desse assunto ou se você sente que, de alguma forma, você precisa desenvolver isso, a gente tem várias formas de ajudar. A gente tem eventos presenciais, eventos online, a gente tem conteúdos gratuitos, a gente tem muita coisa. Então, é só procurar a gente, né? Então, fala aí. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @soaptitude, ou no nosso site, aptitude.com.br, aptitude com P mudo, né? Uhum. Como a gente, igual aptidão mesmo. E lá você manda uma mensagem pra gente, a gente vai conversar pessoalmente com vocês e vai fazer o que a gente faz melhor, que é poder ajudar pessoas através desse nosso propósito. Pra gente não é um trabalho nenhum. Pra gente é muito gostoso fazer isso que a gente faz, ter contato com pessoas. Maravilha. Posso ao vivo aqui dar um presente? Pode, claro. Aí, ó. Quem quiser ir no evento da Aptitude para já dar um primeiro passo na comunicação, a gente tem esses eventos são feitos em hotéis aqui de Rio Preto. Então, locais aqui a gente tem uma dimensão para 50, 60 pessoas. É incrível essa experiência, a gente sempre está lá vivendo isso junto. Não é só um evento, a gente brinca até que é de verdade um workshop, porque a gente aprende fazendo, e numa dessas a gente conhece outras pessoas. Então,
Para os seus ouvintes aqui, quem quiser participar, a gente pode liberar um cupom de desconto? Claro, agora. Que O bacana. microfone é seu. Então a gente deixa um link depois para as pessoas clicarem, Sim. ou quem quiser procurar por Vou nós. deixar na descrição Perfeito. do nosso vídeo, né? O pessoal tá procurando todas as informações, das mídias sociais, tudo, e também o cupom de desconto. Sensacional. Então, assim, não importa a época do ano, ou se estiver ouvindo isso aqui depois de 4 anos gravados, a gente ainda tem eventos. Eu vou deixar um link único, você clica nele e chega até nós. Ou, enfim, se você quiser também, manda uma mensagem e fala assim: oi, eu estive ouvindo o podcast de vocês, e a gente libera lá. Maravilhoso. Posso falar a última mensagem? Claro, pode. Eu Marcelo. amo começar tudo que eu faço em palestras e em treinamentos, e eu trago uma imagem. E essa imagem é de um castelo de areia. Um castelo bonitinho de areia. A imagem, inclusive, é muito bonita. É um castelo até com janelinhas, assim, feito de areia. Aí eu pergunto para as pessoas e pergunto para vocês. Vocês são mestres de castelo de areia? Não. Aliás, eu Não. eu nunca nem fiz um castelo de bonito de areia na minha vida. Eu fui poucas vezes na praia, não deu nem tempo de fazer o castelo. Eu vou pensar em fazer um castelo. Tem gente que faz, né? E aí, quando eu desafio as pessoas a pensarem sobre isso, eu falo assim: aquele castelinho bonito aqui. Imagina você que tá ouvindo a gente, um castelo bem bonito de areia. Aí eu falo para as pessoas: para construir esse castelo aqui, tem vários tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que vai comprar todo o material, vai comprar um baldezinho de aço, vai comprar as pazinhas certinhas, vai comprar uma bandeirinha. Tem as pessoas que vão pesquisar no YouTube como fazer um castelo de areia. Se duvidar, se tiver por aí, vai comprar um livro de como criar castelo de areia. Então as pessoas vão se esforçar para construir um lindo castelo de areia. Grão por grão de areia. Se tiver filhos, então, vai ficar 2 meses pensando na praia que vai viajar. Não, filho, a gente vai chegar lá e vai construir esse castelo aqui de areia. Então tá vendo o nível de comprometimento, de preparação para construir um castelo de areia? E é só que a gente tá só imaginando aqui. Aí a pessoa chega na praia, chega onde quer que for e constrói. Ela conseguiu construir um lindo castelo de areia. Não dá nem 1 minuto, pá! Cai uma bolinha, o moleque pisa no teu castelo de areia, passa uma onda e derruba tudo. Putz, todo aquele esforço para ir embora, toda aquela areia que eu fiz um trabalho lindo com ela. E aí eu trago isso como uma metáfora para algo muito sério. Na vida, a gente constrói um castelo de areia atrás do outro. A nossa carreira é um castelo de areia. Tem gente que passa 12, 13, 14, 20, 25, a vida inteira estudando, e esse estudo, esse conhecimento é um castelo de areia. Às vezes a pessoa que se prepara anos por uma única reunião, aquela reunião é um castelo de areia. A família, a missão, tudo que ela construiu é um castelo de areia. Por que é um castelo de areia? Porque ela dedicou esforço, ela dedicou tempo, dinheiro, ela idealizou, ela sonhou. Mas por que de areia? Porque é efêmero. Ou uma onda leva embora. E a maioria das ondas que a gente vê levando castelos de areia é a onda da comunicação. Quanta gente você não conhece que estudou, que é PhD em algo, tem conhecimento incrível, que você viu a pessoa falar, você fala assim: meu, conta isso pro mundo. E a pessoa não sabe mostrar isso pro mundo. Quantas oportunidades essa pessoa perde? Muitas oportunidades. Aí chega lá um cara que nem faculdade fez e é bilionário. Não tô aqui para falar sobre mérito, sobre injustiça ou sobre conhecimento. Tô falando aqui que a diferença entre os dois pode ser a comunicação. Pessoas que construíram uma carreira incrível e por causa que falou alguma coisa que não podia falar, pô, a carreira foi embora. É uma onda. Entende? Então, a gente está fadado a construir castelo de areia, que inevitavelmente alguma hora vai passar por uma onda aqui perto. Agora, a tua comunicação define se o teu castelo vai ser abalado e vai ser destruído ou se ele vai ser admirado. A forma como você comunica os seus castelos de areia. Muito bom. Sensacional, cara. Parabéns para vocês. Adorei o nosso bate-papo. Achei que foi, assim, de um conteúdo riquíssimo, porque realmente esse lance de falar em público, medo de falar em público, medo de se comunicar é uma coisa que deixa a pessoa dentro de uma bolha uma vida inteira. Ela pode até ter desejos, vontades, mas ela está presa dentro daquela bolha. Então eu já vi casos e casos, e vendo a proposta de vocês eu achei muito legal. E não tinha como a gente não vir aqui falar sobre isso, porque é um tema que serve para todos nós. Querem falar mais alguma coisa? Querem mandar um tchauzinho para alguém?
Quero agradecer você. Cara, que isso. Com certeza, porque o que você está dando aqui é voz, né? Você está projetando essa mensagem que é tão poderosa e tão forte para a gente, que é esse nosso propósito, para as pessoas que você tem contato, para a audiência de vocês, né? Sim. Então, muito obrigado mesmo por estar dando essa oportunidade. E pode parecer que não, a gente fala bastante isso, mas talvez o fato de você ter feito esse convite pode mudar completamente a vida de outra pessoa que está ouvindo agora. Sim, exatamente. E talvez você nunca vai saber. Porque essa pessoa talvez não vai te falar. Mas talvez ela entre em contato com a gente, ou ela, por meios próprios, através dessa conversa, encontre formas de sair dessa bolha, como você falou. E esse é o poder da aprendizagem. É a gente mudar a vida das pessoas sem necessariamente saber que está mudando, né? Essa é a mágica da coisa. Maravilhoso. Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer meu te amigo. conhecer, bater esse papo contigo. Honra. Alisson, muito obrigado. Valeu, Foi um cara. prazerzaço mesmo. Espero trazê-los aqui em outras oportunidades, porque é um tema amplíssimo, dá pra gente falar muita coisa sobre o tema da comunicação, mas o nosso tempo é curto. Mas eu agradeço de coração o tempo de vocês e tenho certeza que foi esclarecedor. E nós vamos mudar a vida sim, você pode ter certeza. Demorou. Tá bom? Vamos Obrigado, nessa. meninos. Viemos Muito pra obrigado. isso. Valeu. Obrigado. Pessoal, obrigado aí por terem nos acompanhado. Se gostarem do nosso conteúdo, já sabe, né? Vão lá, se inscrevam, compartilhem, curtam o nosso material. Todos os endereços deles, das mídias sociais, vão estar aqui na descrição. Procurem os meninos, vocês vão ver que trabalho incrível. E nós nos vemos na próxima semana. Tá bom? Obrigado, fique com Deus aí.